Capítulo 611. Conselheiro do Destino. Oravi estava situado a nordeste do arquipélago de Horsted. A distância em linha reta não era muito grande, mas a rota marítima segura exigia que os navios fizessem muitas voltas e curvas, fazendo com que a distância percorrida aumentasse em várias centenas de milhas náuticas. Originalmente, era uma ilha primitiva que abrigava muitos tipos de criaturas Beyonder, sem que nenhum humano habitasse. Depois que a era da caça chegou ao fim, o reino de Luen baniu certos criminosos de lá, fazendo com que a ilha de Oravi gradualmente tivesse aldeões e cidades. Quando mais ilhas orientais foram descobertas e colonizadas, a área atraiu muitos novos imigrantes devido à conveniência da rota marítima e seus ricos recursos naturais, tornando-a uma cidade portuária, bastante próspera. A luz da torre do farol parecia tão quente no ambiente escuro que conduzia os transatlânticos em direção ao porto para atracar. Finalmente chegamos. Minha gratidão à lua carmesim e ao destino por me abençoar. Daquil saltou do último passadiço e pisou em solo cimentado sólido. Para ser preciso, além do destino, você deveria agradecer ao louco e ao deus do mar por suas bênçãos. Clem segurou sua mala de couro com uma das mãos enquanto batia com a bengala. Daquil guardou adequadamente a caixa do anel que continha o dado de probabilidade e não demorou a perguntar onde o carregador, Carnot, estava. Ele alugou uma carruagem e foi direto para a Catedral de St. Draco. Ele então entrou na magnífica torre sineira que usava com ousadia as cores vermelho, azul e amarelo. Dentro da torre do sino, Carnot tinha um quarto apertado que podia chamar de seu. Bater. 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 Daquil bateu na porta 3 vezes, ansioso para entregar o item em sua pessoa. Com um rangido, a porta de madeira marrom se abriu e saiu um homem grande que estava ligeiramente curvado. Ele parecia estar na casa dos 40 anos e, individualmente, não havia nada de estranho em seus traços faciais, mas quando juntos, eram preenchidos com uma vibração desarmoniosa. Klein apenas deu uma olhada e descobriu que seus olhos não estavam nivelados. Suas narinas eram de tamanhos diferentes e seus músculos faciais esquerdos estavam ligeiramente frouxos, fazendo com que o canto de sua boca caísse ligeiramente. Era o oposto completo para o lado direito de seu rosto. As pernas de Carnot eram obviamente de comprimentos diferentes, e um de seus braços era grosso, enquanto o outro era fino. Seu corpo inteiro era altamente desproporcional, tornando-o extremamente feio. Quem é você? Vestido com uma túnica preta, Carnot olhou para a dupla. Você é o mensageiro, Carnot? Daquil perguntou cautelosamente. Carnot riu com um canto da boca levantado enquanto o outro permaneceu baixo. Não deveria haver uma segunda pessoa tão feia quanto eu. De fato. Daquil assentiu muito honestamente antes de rir. Eu posso dizer que você tem um bom estado de espírito. Para ser honesto, a aparência não importa para um homem. O que é importante são suas habilidades na cama. TSK, isso é porque você não viu mulheres que só têm fetiches por boa aparência. Tendo experimentado a era das celebridades das massas, Clay zombou do lado. A expressão de Carnot escureceu quando ele disse, não desejo discutir tais assuntos. Você tem problemas nessa área? Sem problemas. Tenho vários tipos de remédios que podem tratar todos os seus problemas. Antes de Daquil terminar a frase, Clay deu um passo à frente, com medo de acabar sendo espancado até a morte. Ele colocou metade de seu corpo entre eles e disse em voz profunda, ele é aluno de Roy King. Eu imaginei. Roy King uma vez descreveu suas características. Carnot abriu caminho e convidou os dois a entrar. Seu quarto era extremamente minúsculo, com apenas uma cama de solteiro e um armário que poderia ser usado como mesa de jantar. O banheiro ficava na parte inferior da torre do sino. Daquil puxou uma caixa de anel e entregou a Carnot enquanto ele forçava um sorriso. Meu professor me fez entregar este item para você. Carnot deu uma olhada e ficou claramente aliviado ao ver 4 pontos. Ele disse a Daquil, você não é tão confiável quanto seu professor o descreveu. Posso dizer que você não tentou usá-lo. Isso teria acordado e feito perceber que não está mais selado. O rosto do boticário gordinho ficou vermelho quando ele disse honestamente, isso é porque está relativamente quieto agora. Em mais 1 ou 2 horas, ele rolará automaticamente. É melhor você pensar em um método para selá-lo novamente. O rosto de Carnot se contorceu. De novo? Bem, eu acidentalmente deixei cair no chão e então ela ganhou vida. Daquil queria olhar para sua coruja, a rir, mas ele percebeu que ela não o
Havia seguido campanário para servir de sentinela. Os olhos de Carnot claramente se arregalaram quando suas costas curvadas quase se endireitaram. Como você chegou aqui? Do seu ponto de vista, o aluno de Hawking deveria ter morrido há muito tempo pelos caprichos dos dados. Daquil rapidamente apontou para Germain Sparrow e disse, é tudo graças a este cavalheiro. Ele é um aventureiro poderoso. Ele forneceu a proteção mais eficaz e um método temporário de selar o dado. Qual foi o método? Carnot deixou escapar a pergunta. Klein riu e respondeu, segredo comercial. A expressão de Carnot mudou algumas vezes enquanto ele pressionava a mão no peito e se curvava. Agradeço sua ajuda em nome da minha organização. Daquil continuou, contratá-lo custa 1000 libras e um pedido. O pedido é para ajudá-lo a encontrar um item místico com características ofensivas poderosas, mas sem efeitos colaterais negativos muito sérios. Ele o comprará por um preço razoável. Eu só tinha cerca de 300 libras, então era tudo que eu podia pagar. Vou ter que contar com você para pagar o resto. Carnot ficou em silêncio quando os cantos de seus lábios se contraíram. Eu só tenho cerca de 100 libras. De repente, fez-se silêncio no quarto do carregador. O vento de fora soprava pelas frestas e roçava o rosto dos 3 homens. Finalmente, Carnot falou novamente. Talvez o conselheiro Rixiardo tenha o dinheiro. Vou levá-lo até ele. Pelo que parece, ele confia em nós. Afinal, um conselheiro do destino não é de forma alguma comparável a um dado de probabilidade. Se realmente houvesse problemas conosco, não haveria necessidade de trazermos o dado para evitar acidentes e roubar a singularidade. Klein observou enquanto Carnot pegava uma lanterna no canto da sala. Neste momento, ele secretamente ativou sua visão espiritual e simplesmente examinou o homem. Klein quase ergueu as sobrancelhas com a visão. Isso porque as cores da aura de Carnot eram bastante únicas. Não houve problemas com suas cores emocionais, pois eram muito comuns. No entanto, seu corpo etérico, que representava seu corpo, parecia antinatural. Seu coração era verde, sua cabeça era roxa e seu sistema digestivo era amarelo. Parecia que eram partes diferentes misturadas em grande desarmonia. Ao mesmo tempo, a alma de Carnot também dava a mesma sensação. Um monstro que foi costurado internamente. Klein fez um julgamento aproximado com base no que sabia. Depois que Carnot pegou a lanterna, ele virou a cabeça para olhar para o aventureiro, Germain Sparrow, e disse sem muita expressão, sou muito sensível à visão do espírito. Acredito que você notou alguns problemas. Não sou uma pessoa nascida naturalmente. Sou um produto das tentativas da Igreja da Mãe Terra de refinar o corpo humano. Sou considerado um espécime fracassado, e é por isso que não tenho habilidade nesse aspecto. Sua frase final foi dirigida a Daquil. Carnot não falou mais enquanto carregava a lanterna e vestia uma túnica preta. Ele curvou seu enorme corpo e usou a penumbra para descer as escadas do escuro e silencioso campanário. Produto das tentativas da Igreja da Mãe Terra de refinar o corpo humano. Mas a Catedral de São Draco pertence à Igreja das Tempestades. Como é um espécime falido, nenhuma atenção é dada a ela. Carnot deu as costas à Igreja da Mãe Terra e tornou-se membro da Lifshol of Told. Isto é incompreensível. Tanto a Igreja da Mãe Terra quanto a Escola de Pensamento da Vida possuem o caminho do Boticário, e com certeza terão algumas sobreposições. Para a Igreja das Tempestades, é apenas um disfarce normal ou há uma conexão particular entre os dois? Klein seguiu Carnot de maneira aparentemente calma enquanto ele saía da torre do sino e circulava até uma ponte de pedra. Assim que ele se aproximou do lado esquerdo da ponte, Klein de repente sentiu algo ao olhar diagonalmente para cima. A coruja, Harry, também voou e pousou em um galho de árvore. Caixa. O galho quebrou de repente quando Harry despencou. Com grande dificuldade voltou a voar sem cair no chão. Daquil estava prestes a dizer algo quando Carnot explicou em voz profunda. O conselheiro Rixiardo está ferido, então seus poderes estão um tanto fora de controle. Assim que alguém entrar em um alcance específico, será contaminado pela má sorte. Carnot parou quando ele jogou a caixa do anel, contendo dados sob a ponte. Senhor conselheiro, o aluno de Hawking entregou o dado. Muito bom. Uma voz rouca soou do fundo da barriga da ponte. Uma palma com escamas prateadas se estendeu da escuridão enquanto ele segurava a caixa do anel que havia caído na lama. Em seguida, ele abriu a caixa do anel e tirou o dado branco leitoso. Sua outra mão,
que estava coberta de escamas de prata, também se estendeu enquanto segurava um pedaço de papel feito de couro. O item parecia um cano d'água, mas suas pontas estavam conectadas. Ele revelou uma cor branco-acinzentada sob a lua carmesim. Sua superfície tinha muitos símbolos e rótulos complicados, assim como muitas palavras no texto de Hermes que apontavam para a serpente de Mercúrio, Will of Septim. O conselheiro do destino Rixiardo separou item e colocou um dado de probabilidade nele antes de conectar as duas pontas, usando o destino em pequena escala para selar o dado da probabilidade com condições de limite periódicas, fazendo-o permanecer em um estado perpétuo de sono ou calma. De fato, a serpente de Mercúrio e o Septim previu tal situação e fez alguns preparativos. Klein retraiu o olhar aliviado e ouviu a voz rouca de Rixiardo. Eu já sei do seu acordo, Sr. Germain Sparrow. Vou ajudá-lo a encontrar o item místico depois que eu me recuperar. Quanto às 700 libras, vou aumentar imediatamente com boa sorte. Vá para alguns cassinos em Oravi e faça algumas apostas e você receberá a recompensa correspondente. Lembre-se, não ganhe mais de 200 libras em cada cassino. Você não deve ganhar mais de 700 libras no total. O que quer dizer que você também não tem dinheiro. Vendo como você está se escondendo enquanto está ferido, é considerado normal não ter dinheiro com você. Klein assentiu indiscernivelmente e disse, tudo bem. Ele esperou por cerca de 10 segundos sem sentir nada. O conselheiro Rixiardo deu um suspiro de alívio e disse, você teve sorte o suficiente. É assim mesmo. Klein escolheu acreditar nele e não perturbou o relatório de Daquil para um veterano de como seu professor havia sido preso. Com base na introdução de Carnot, ele encontrou um cassino próximo e sentou-se à mesa de blackjack. Após cerca de 10 minutos, ele saiu do cassino com um olhar vazio. Ele não apenas não ganhou dinheiro, mas também perdeu um total de 30 libras. O que aconteceu com a boa sorte? Porque eu acreditei nele. Aquele maldito velho é terrível. Klein não hesitou em voltar para a ponte de pedra e se aproximou de sua barriga. Tão rápido. Você tem muita sorte. Rixiardo riu enquanto tosse sob a ponte escura. Naquele momento, Daquil e Harry já haviam encontrado uma pousada próxima para morar. Klein respondeu sem mudar de expressão, eu perdi. Perdido. Rixiardo ruminou sobre a palavra e não conseguiu formular uma frase por um longo período de tempo. No ambiente escuro, uma coruja comum voou nervosamente. Capítulo 612. Na mão os 2 postes de luz de cada lado da ponte de pedra iluminavam silenciosamente a rua, mas não conseguiam dissipar a escuridão lá embaixo. Apenas o luar carmesim do alto mal conseguia iluminar o solo marrom. Escondido sob a ponte, o conselheiro do destino Rixiardo permaneceu em silêncio por um bom tempo, fazendo Klein suspeitar se ele já havia falecido devido aos graves ferimentos. Ele adivinhou que uma grande razão pela qual o aumento da sorte falhou foi por causa disso. Quando Klein estava prestes a fazer uma pergunta para determinar a situação, Rixiardo tossiu e disse com uma voz profunda e rouca, você faz jus à reputação de ser um poderoso aventureiro capaz de selar temporariamente a morte. O que aconteceu superou minhas expectativas. Ain, estou muito curioso para saber por que meu aumento de sorte em você falhou. Sinto muito por não poder sair e conhecê-lo pessoalmente. Caso contrário, devo ser capaz de ver o que os Beyonders de outros caminhos acharão difícil de ver, mesmo que possuam visões espirituais relativamente poderosas. Esta é a singularidade que o caminho do destino possui. Então o problema está comigo? Essa não é a questão. A questão é que você precisa me reembolsar 700 libras, não, 730 libras. Klein praguejou ao não poder deixar de se lembrar do órfão, Ademisaú, que tinha o apelido de monstro na cidade de Tingen. O jovem que era igual à metade da sequência 9 havia gritado ao ver Klein antes de cair no chão. Seus olhos sangravam e o medo que ele exibia era como se tivesse visto um demônio. Isso ocorre por causa da singularidade do caminho divino da roda da fortuna. Então ele viu algo errado comigo. Ele viu algo relacionado à névoa cinza. Infelizmente, este conselheiro do destino está gravemente ferido e tem um domínio de má sorte ao seu redor. Não há como ele ajudar a me inspecionar. Eu deveria perguntar à serpente do destino e ao Septim quando eu voltar. Talvez ele saiba alguma coisa. No entanto, este caminho tem o porte de um charlatão. Ele pode não me responder diretamente e tem uma grande chance de responder em termos vagos.
Klein manteve sua atitude inexpressiva e disse, então, o que você planeja fazer? Rixiardo suspirou e disse, traga Darkoio aqui. Vou dar-lhe boa sorte e fazê-lo ganhar o dinheiro nos cassinos em seu nome. Usando o nome da pousada que o conselheiro Rixiardo deu, Klein rapidamente encontrou o gordinho boticário, Darkoio. Então, enquanto carregava a mala e a bengala, Klein observou enquanto ele ganhava dinheiro nos principais cassinos. À meia-noite, ele já havia ganhado 750 libras. Depois de receber as 730 libras restantes, Klein percebeu um problema. A razão para o fracasso do aumento de sorte foi por causa dele. Por quê? Klein segurou sua carteira volumosa e franziu a testa enquanto pensava silenciosamente consigo mesmo. Ele rapidamente pensou na fina e invisível névoa branco acinzentada ao seu redor e percebeu o motivo. Depois de avançar para Faceles, a névoa cinza se integrou à realidade até certo ponto. Não só pode me ajudar a bloquear delírios que não são muito poderosos, mas também pode destruir qualquer influência que mude meu destino até certo ponto. Portanto, o aumento de sorte deste conselheiro foi ineficaz. De acordo com essa lógica, o azar até certo ponto também não deveria me afetar. Ei, que diabos? Isso não me torna um tolo azarado, mas também destrói minha chance de ser um homem de sorte ou vencedor. Klein balançou a cabeça secretamente e seguiu Darkoio e a coruja de volta à ponte de pedra. Ele informou a Rixiardo como convocar seu mensageiro e enviar-lhe notícias imediatamente assim que obtivesse qualquer informação sobre um item místico com poderosas características ofensivas. Depois de fazer tudo isso, Klein encontrou uma pousada na cidade portuária da ilha de Oravi e conseguiu um quarto simples para si. Baclund. Pela manhã, Enlinuit caminhou sob seu céu sombrio favorito, movendo-se através da névoa espessa que não poderia ser comparada com as de novembro ou dezembro, quando ele mais uma vez chegou à rua 7 de Pinster, em Norte Borog. Depois de tocar a campainha, endireitou as costas enquanto erguia o queixo e esperava pacientemente. Quando Leonard abriu a porta, olhou para o rosto bonito, mas detestável, antes de abrir caminho e permitir a entrada do visitante. Ele ainda estava vestido com sua roupa de casa, composta por uma camisa branca e calças pretas. No entanto, ele tinha um colete adicional de cor escura sobre ele. Você já considerou o assunto? Leonard perguntou com um sorriso. Sem problemas. Como o dinheiro não era dele, Enlene não tinha a intenção de pechinchar. Ele até acreditava que, com a atitude de Leonard, havia grandes chances de o preço subir se ele tentasse. Leonard assentiu gentilmente e sorriu. Muito rico. Eu posso dizer que você está tentando me levar a dizer mais. Enlin zombou silenciosamente e respondeu, isso não é algo com o qual você deva se preocupar. Dito isso, ele levantou a mala na mão e a abriu, revelando 7.000 libras em dinheiro. Leonard pegou cada maço de dinheiro e verificou, cuidadosamente. Então, ele tirou a luva vermelha que usava na mão esquerda e entregou a Enlin. Este é o item místico que você precisa. Ele pode mudar de cor para se disfarçar. Chama-se Tinder. Ele pode aumentar o charme do usuário, fazendo com que suas palavras sejam equipadas com grande poder de persuasão. Ele pode roubar o poder Beyonder de um alvo em um raio de 50 metros. Quanto mais você entender o alvo, mais fácil será roubar o poder que você deseja roubar. Quanto menos você souber, mais aleatório se torna e depende da sorte. Quando o alvo está na sequência 6, há uma chance de falha. Quanto maior a sequência, maior a chance de falha. Depois que o roubo for bem sucedido, o alvo perderá o poder do Beyonder e levará pelo menos 12 horas para se recuperar. O dono do Tinder poderá usá-lo habilmente por 10 minutos. E a razão pela qual é caro é porque tem muito poucos efeitos colaterais negativos. Enlin, que silenciosamente aceitou a introdução, teve seu interesse despertado por um item místico como o Tinder. Ele perguntou, quais são seus efeitos colaterais negativos? Leonard penteou o cabelo e sorriu. Primeiro, ao usá-lo, há uma pequena probabilidade de perder algo em você. Segundo, ao usá-lo, um determinado poder do Beyonder pertencente a você será perdido por pelo menos 12 horas, mas durante esse período, será o único poder do Beyonder perdido. Em outras palavras, mesmo que seja usado repetidamente, haverá apenas um poder perdido o tempo todo. Comparado com os muitos artefatos selados que conheço, seus efeitos colaterais negativos são realmente triviais. Enlin limpou a garganta enquanto assentia.
Ele recebeu o Tinder e o verificou cuidadosamente antes de tirar as pilhas de dinheiro da mala e colocá-las na mesa de centro. Em seguida, ele colocou a luva na mala e não a levou diretamente consigo. Com a mala, Henry voltou para Harvest Church como antes. Assim que entrou na sala de descanso do padre, ele organizou um ritual de sacrifício. A porta, ilusória e misteriosa, se abriu quando a luva vermelha rasgou o vazio escuro e profundo ao ser enviada diretamente acima da névoa cinza. No momento em que a névoa cinza fez contato com a luva, um rosto minúsculo, distorcido e aterrorizante apareceu de repente. Ele continuou evaporando enquanto lutava para se sustentar. Ao ver essa cena, Claire não se surpreendeu. Afinal, o vovô que residia no corpo de Leonard era um anjo do caminho do maroto. Se Amon podia fazer isso, era certo que ele era capaz de fazer o mesmo. Para isso, ele havia feito preparativos suficientes. Ele acreditava que mesmo que o vovô tivesse realmente atingido o nível de Amon, ele seria capaz de apagar a aura correspondente sem fazê-lo sentir a existência da névoa cinza, fazendo-o agir em Line. Pegando o cetro do deus do mar, que há muito havia sido colocado à sua frente, Klein fez as joias azuis acenderem ao mesmo tempo de uma posição de comando. De repente, uma luz prateada floresceu acima da névoa cinza enquanto o relâmpago carregava porções dos poderes da névoa cinza como uma tempestade, atingindo o minúsculo rosto ilusório. O rosto se dissipou completamente antes que pudesse gritar, deixando para trás um verme translúcido morto com 12 anéis transparentes. Verme do tempo. Mas parece mais fraco que Amon. Klein murmurou enquanto acenava com a mão para que a luva vermelha e o familiar verme voassem até ele. Depois de um exame minucioso, ele confirmou que o verme era basicamente idêntico ao que o avatar de Amon havia deixado para trás. O avô do meu querido poeta é da mesma sequência de Amon. Sequência 1? Não, não necessariamente. Talvez este seja um traço único de uma das sequências anteriores. Se há realmente uma sequência 1, a noção de que Amon é o filho do Criador e um rei dos anjos torna possível que ele tenha se fundido com unicidade ou tenha outra característica da sequência 1. Clay deu um palpite, mas ele não conseguiu verificar. Quanto ao que o Onmoftime morto poderia ser usado, ou quando sua espiritualidade se dissiparia completamente, ele só poderia jogá-lo na pilha de lixo devido à sua falta de conhecimento correspondente. 7 Pinster Street, Backlund. Leonard Mitchell estava sentado no sofá com os olhos bem fechados. Suas pernas estavam apoiadas na mesa de centro como se ele estivesse tirando uma soneca para compensar uma noite inteira de vigília. Após um período de tempo desconhecido, ele repentinamente abriu os olhos e disse com uma voz reprimida: "O que aconteceu? Você determinou um verdadeiro comprador do Tinder?" Uma voz idosa soou em sua mente. "A aura que deixei para trás foi eliminada, completamente eliminada. Você descobriu alguma coisa?" Leonard retraiu os pés enquanto perguntava em voz profunda. A voz, antiga, suspirou. "Nada. Tudo acabou antes que eu pudesse reagir. Se eu estivesse em meu melhor estado, poderia ter captado as pistas relevantes. Infelizmente, permaneci em estado de fraqueza por anos." Leonard permaneceu em silêncio por mais de 10 segundos antes de balançar a cabeça. "Então vamos tratá-lo temporariamente como se isso nunca tivesse acontecido." Acima da névoa cinzenta, Klein ouviu o relatório de Enlil e anotou as informações sobre o item místico. Ele brincou com a luva chamada Tinder enquanto a examinava. Desta forma, vou ter uma luva para minha mão direita. Ele riu enquanto murmurava para si mesmo. Após séria consideração, Klein abandonou a ideia de extrair imediatamente a corrupção mental do verdadeiro criador do olho preto. Isso era para garantir seu sucesso, esperando deixar a chance para o momento em que preparava a poção marionete. De acordo com os registros da Prefeitura de Prata, mesmo sem a triagem da névoa cinza, não houve problemas com tal procedimento. Além disso, com a névoa cinza, não haveria nenhum acidente adicional, mesmo que fosse a corrupção mental deixada pelo verdadeiro criador. Também posso usar o Tinder normalmente? Sim, quando preciso usá-lo, tenho que colocar meu dinheiro, relógio de bolso e outros itens místicos acima da névoa cinza. Não devo deixar nenhum item se perder. Na verdade, mesmo que eu não o faça, o problema não é muito grande. Eu sou um vidente. Preciso ter medo de não conseguir encontrar as coisas que deixei cair? Em uma batalha normal, terei o Krepingunger na mão esquerda e o Tinder na direita. Apenas o pensamento disso parece formidável.
Klein refreou seus pensamentos e descobriu que tudo relacionado à poção marionetista sequência 5 estava pronto, exceto os 2 ingredientes suplementares comumente vistos. Ele assentiu indiscernivelmente e murmurou silenciosamente para si mesmo: só preciso esperar que a poção sem rosto seja completamente digerida. Então, vou embarcar no navio do Almirante das Estrelas ou enforcado e seguir para o leste do Mar Sonia para encontrar sereias. Capítulo 613 Investigação de Leonard Reino de Luen, Condado de Eastchester, cidade de Stone. Tendo deixado a mansão, Audrey mudou-se para uma vila. Depois de terminar as reuniões sociais com os nobres locais, ela enviou seu servo ao banco Varvat para sacar uma quantia em dinheiro. Ela não precisava se preocupar mais com isso. Ela poderia facilmente pagar as 2.000 libras que devia ao Mr. Fouls Blessed, e também poderia pagar as 1.800 libras que devia ao Mr. Ouro pela característica psiquiatra. 15 minutos depois, Audrey abriu a porta de seu quarto e olhou para sua criada pessoal, Annie, que estava monitorando os criados enquanto faziam seu trabalho. Ela olhou para o Golden Retriever que estava sentado ao lado da parede e sorriu. Com um sorriso, ela suprimiu a voz e perguntou com os olhos brilhando: Suzy, você receberá um presente em breve. Você está ansioso por isso? Se fosse no passado, Audrey definitivamente teria dito: Suzy, seu presente está aqui, fazendo o Golden Retriever perceber que ela também poderia encontrar o item real na sala. Caso contrário, foi muito fácil para Suzy, que estudava os fundamentos do misticismo, adivinhar que Audrey havia usado magia ritualística. Com essa nova estrutura de frase, a situação poderia fazer com que Audrey recebesse uma carta ou notícia misteriosa em seu quarto para confirmar que o presente estava para ser entregue. Haveria muitas possibilidades como resultado disso. Suzy podia ler a alegria e a atitude sincera no fundo do coração de Audrey enquanto ela subconscientemente abria a boca, esperando agitar o ar para produzir uma voz. Ela queria perguntar sobre o presente, mas sentiu que a empregada pessoal de Audrey, Annie, estava se aproximando. Alerta, Suzy abandonou seus pensamentos originais. Ela voltou ao estado de cachorro comum enquanto abanava lentamente o rabo para expressar sua alegria e expectativa. Depois de dar uma desculpa para sair, Audrey entrou em um laboratório de química que ela havia planejado especialmente para si mesma. Ela colocou a característica do psiquiatra e os ingredientes suplementares sobre a mesa. Suzy, você ainda se lembra do processo de preparar a poção? Ela limpou a garganta e endireitou as costas enquanto desempenhava animadamente o papel de professora. Uau, eu me lembro. Suzy já sabia qual era o presente dela. Em sua alegria, ela latiu. Audrey acrescentou: tente inventar sozinho. Suzy olhou para suas patas e de repente ficou em silêncio. Audrey foi pega de surpresa antes de um breve silêncio se seguir. Alguns segundos depois, antes que o Golden Retriever pudesse falar, Audrey cobriu a boca sem nenhuma resposta típica e riu. Tudo bem, Suzy, não há necessidade de dizer uma palavra. Eu sei o que você deseja dizer. Você deseja expressar o fato de que você é apenas um cachorro incapaz de preparar a poção, certo? Que embaraçoso. Ao mesmo tempo, Audrey, que usava uma postura externa charmosa e graciosa, deu uma palmada no rosto interiormente. Uau! Suzy assentiu vigorosamente. Audrey aproveitou a oportunidade e se virou. Logo, ela terminou de preparar a poção psiquiatra. Ela já havia perguntado a Suzy e soube que ela já havia terminado de digerir a poção na quarta-feira. Isso é menos de 2 meses. Sim, um grande motivo tem a ver com como Suzy não está sendo notada. Ela pode correr em qualquer lugar da mansão ouvi-la e escutar, permitindo-lhe ler os verdadeiros pensamentos das servas. Isso também é bom. Ela sempre compartilhará os petiscos comigo. Se não fosse por ela, eu não teria conhecido os lados sombrios de muitas pessoas que parecem normais e gentis normalmente. Audrey derramou a poção em uma tigela e a colocou no chão. Ela observou enquanto Suzy se aproximava e começava a lamber a poção, pois não conseguia conter a ansiedade em seu coração. Suzy pode ser influenciada pela poção ficar instável. Mas está tudo bem. A psiquiatra Miss Audrey já está preparada para usar o placate a qualquer momento. Sim, prefiro o nome psicanálise. Isso soa mais profissional. Audrey olhou para Suzy com seus lindos olhos esmeraldas com grande seriedade e descobriu que as pupilas de Suzy estavam gradualmente desaparecendo e ficando verticais. Escamas de ouro escuro pareciam crescer sobre seu pelo grosso,
E a espiritualidade que pertencia a Suzy continuava irradiando para fora como se estivesse se entrelaçando com todo o espaço da vila. Depois de acalmar suas emoções um tanto nervosas, Audrey examinou o estado de Suzy. Contanto que algo anormal acontecesse com Suzy, ela usaria imediatamente o poder do Beyonder, a psicanálise. De repente, a voz de Suzy soou em seus ouvidos. Audrey, terminei. Audrey ficou temporariamente sem saber o que dizer. Em seu sonho, Daisy voltou para Eastborough, para o antigo apartamento em que ela morou por anos. Ela empurrou a porta e viu sua mãe, Liz, e sua irmã, Freja, lavando a roupa diligentemente. Daisy instantaneamente ficou encantada e estava prestes a se juntar a eles. Ela estava encarregada de passar a roupa. Nesse momento, ela ouviu batidas na porta. Ela virou a cabeça e percebeu que o visitante era um jovem com um uniforme xadrez preto e branco da polícia. O policial tinha cabelos pretos e olhos verdes, com o rosto um tanto embaçado. Ele segurava um caderno e uma caneta tinteiro enquanto perguntava, no caso Capim, além do que você mencionou, tem mais alguma coisa que você não mencionou para nós? Não é nada importante, respondeu Daisy, meio grogue. O belo oficial olhou para seu caderno e disse, tudo bem. Estou disposto a ouvir. Daisy voltou a olhar para as roupas que estavam penduradas, sentindo como se tivesse esquecido algumas instruções. Ela honestamente descreveu todos os tipos de trivialidades. No final, ela disse: depois que fui sequestrada, minha mãe e minha irmã contrataram um detetive particular para me procurar. O nome dele é Sr. Sherlock Moriarty. Ele é um bom homem. Embora não tenha me encontrado diretamente, mais tarde ele contatou um repórter para me ajudar a ser compensado com o dinheiro da fundação. O oficial de cabelos pretos e olhos verdes ergueu os olhos novamente e olhou para Daisy antes de revelar um sorriso caloroso. Muito bem. Sua resposta é muito satisfatória. Você ainda se lembra da aparição do detetive particular? Margarida assentiu. Sem qualquer alarme, ela viu o Sr. Sherlock Moriarty parado ao lado dela. O detetive tinha uma barba espessa e usava óculos de armação dourada. Era quase idêntico ao de suas memórias. Depois que o policial de cabelos pretos e olhos verdes mediu a imagem algumas vezes, ele pareceu desaparecer em algum momento sem que Daisy percebesse. Por alguma razão, sua mãe e irmã também desapareceram. Ela correu por Eastborough em busca das figuras familiares, mas finalmente acordou de sua depressão e tristeza. Quando ela viu o teto escuro de seu dormitório escolar, ela ficou lá em transe por segundos. Daisy não emitiu nenhum som ao virar o corpo e enterrar metade do rosto no travesseiro. Pelos cantos do travesseiro, uma mancha úmida se espalhava aos poucos. A pessoa que entrou no sonho de Daisy não era outro senão Leonard Mitchell. Embora sua investigação das semelhanças dos dois casos fosse para lhe dar tempo para lidar com seus próprios assuntos, ele não se esqueceu de agir de maneira superficial. No final, ele realmente descobriu um problema. Nos casos de Lanevus e Capim, um detetive particular chamado Sherlock Moriarty estava envolvido, incluindo seu amigo, o repórter Mick Giuseppe. Apesar de terem aparecido apenas na periferia deste assunto, também é um direcionamento para a investigação. E, aquele Sherlock Moriarty parece um tanto familiar. Que fugitivo é ele? Leonard lembrou-se do que vira no sonho enquanto usava sua luva vermelha e entrava no porão da Catedral de Saint Samuel. No momento em que cumprimentava o capitão da equipe, Sueste, viu um companheiro se aproximar e entregar-lhe 2 folhas finas de papel. As informações sobre o homem de olhos vermelhos da Westchurch estão todas aqui. Obrigado. Você quer almoçar juntos? Leonard perguntou com um sorriso. O Nigtalk deu de ombros e disse, não, contanto que você pare de me fazer ter pesadelos. Negócio. Leonard sorriu ao receber o dossiê. Ele ficou lá, sem pressa para se sentar enquanto ele casualmente folheava. Em limite. Um vampiro. Atualmente sob a jurisdição da Igreja da Mãe Terra. Ele uma vez desapareceu por um período de tempo. Seus pais contrataram detetives particulares para encontrá-lo. Graças a um determinado Sr. Stuart, este assunto foi finalmente resolvido pelo famoso detetive, Sherlock Moriarty. O sorriso de Leonard gradualmente congelou quando sua expressão ficou séria. Sherlock Moriarty? Ele repetiu esse nome em sua mente. Claire não estava com pressa de encontrar uma oportunidade de atuar de verdade. Ele visitou a cidade portuária da ilha de Oravi com a mentalidade de um turista, encontrando um breve e raro momento de relaxamento em sua vida tensa.
Esta cidade tinha principalmente imigrantes de Loen. A gastronomia não era muito diferente da costa leste do reino, com a única diferença que aqui havia frutas raras e todo tipo de frutos do mar. Foi também uma característica única da cidade. Este lugar era rico em recursos naturais e estava localizado em um local-chave nas rotas marítimas seguras. O padrão de vida era muito bom. Mesmo os agricultores dos subúrbios podiam economizar algum dinheiro com suas hortas. Isso não significava que Oravi não tivesse pessoas pobres ou de classe baixa. Essa classe era composta principalmente por ex-escravos. O parlamento de Loen muito aboliu a escravidão. Depois de mastigar uma fruta suculenta e doce, Klein observou o céu escurecer. Ele dobrou a esquina e entrou em um bar chamado Sweet Lemon. Era um ponto de encontro famoso para aventureiros em Oravi. Klein planejava comprar os 2 ingredientes suplementares restantes de um marionete, a relativamente comum casca de dragoeira e a água Sonia Golden Spring. Neste momento, o bar estava bastante animado. Havia muitas pessoas segurando copos ao redor do ringue de boxe enquanto aplaudiam ruidosamente. Havia pessoas que pareciam aventureiros nas mesas ao redor. Eles estavam discutindo todos os tipos de rumores em voz baixa. Assim como Klein estava se espremendo em direção ao balcão do bar, de repente ele ouviu seu nome. Eu sou Germain Sparrow. Você deve saber quem eu sou. Recebi um mapa do tesouro e preciso contratar alguns ajudantes. Não é porque estou com medo, mas porque não posso carregar tanto tesouro sozinho. Um homem de 30 e poucos anos de olhos verdes segurava meio copo de bebida e falava com 2 homens e 2 mulheres no canto. Era um mistério se eram mercadores ou aventureiros. Você também se chama Germain Sparrow? Mapa do tesouro. Porque isso soa como uma farsa. Meu assassinato de língua de cobra já chegou a este lugar vindo de Byron? Sim, provavelmente foi comunicado por telegrama ou visitantes. Portanto, muitas pessoas sabem do meu nome e ações, mas não sabem como eu sou. Trapaceiros estão usando esta oportunidade para se passar por mim para enganar os outros. Klein se moveu quando chegou a uma conclusão. O homem de olhos verdes bebeu um gole de licor e bateu o copo na mesa. Não me importo se você recusa ou concorda, mas odeio quando as pessoas me fazem esperar. Você deseja ser como Lomtong. O jovem à sua frente disse um pouco intimidado, eu sei que você é um poderoso aventureiro. Então? O homem de olhos verdes cortou as palavras do homem. Nesse momento, sentiu o colarinho apertar ao ser levantado por alguém atirado porta fora. Klein não forneceu uma explicação, pois jogou diretamente o homem porta fora com uma expressão estoica. Em seguida, sacou o revólver e apontou para o local onde o homem havia caído no chão. Ele puxou o gatilho sem qualquer hesitação. Bang! Assim que o homem de olhos verdes caiu no chão, ele viu uma faísca acender no chão perto de sua virilha. Ele estava tão assustado que engoliu sua maldição e se afastou. Sem qualquer explicação, seu fraco desempenho provou que ele não era Germain Sparrow. Klein ignorou a vítima que estava ali em transe. Ele educadamente soprou a boca do revólver antes de enfiá-lo de volta no coldre sob o braço. Depois disso, ele caminhou lentamente até o balcão do bar na atmosfera silenciosa resultante. Capítulo 614 Associação de Aventureiros. Klein sentou-se em frente ao balcão do bar e bateu com o punho no balcão. Um copo de cerveja Soulville. Atrás dele, alguns seguranças hesitaram em se aproximar para avisá-lo ou fingir que ninguém havia disparado. O barman sinalizou para os seguranças com os olhos enquanto pegava um copo e ria. Por que você não experimenta uma xícara de Sweet Lemon? Nosso chefe uma vez foi a Trier para aprender a misturar coquetéis. Ele dominou muitas das receitas de coquetéis deixadas pelo imperador Rosé. Ele criou o limão doce mais popular em Oravi por conta própria. Klein não se comoveu ao responder, calmamente, eu só bebo cerveja. Tudo bem. O barman não estava com pressa de pegar a garrafa de cerveja Soulville quando disse com um sorriso, senhor, você é um aventureiro? Klein assentiu sem responder. O barman não hesitou e disse com um sorriso, talvez você devesse conhecer nosso chefe. Ele é muito amigável com novos aventureiros e está disposto a tratá-los com bebidas. Além disso, haverá alguma ajuda oferecida a você. Klein, que viera com a intenção de comprar os ingredientes suplementares de um marionete, não rejeitou a oferta. Ele pegou uma moeda de latão e jogou-a antes de pegá-la com firmeza. Ele colocou o centavo no balcão do bar como gorjeta para agradecer ao barman pela informação antes de se levantar lentamente e caminhar até o segundo andar sob a liderança de um segurança,
onde entrou em uma sala do outro lado do corredor. A sala era coberta por um carpete grosso, amarelo acastanhado e mácio. Havia um leve cheiro de queima de carvão de alta qualidade, misturado com o aroma de um charuto. Um homem de meia idade com o cabelo loiro penteado para trás estava encostado em uma cadeira reclinável, fumando seu charuto enquanto lia os jornais. Ao seu redor estavam 6 guarda-costas. Embora Klein não fosse um beyonder do domínio do espectador, e ele fosse incapaz de determinar quaisquer características únicas ou a força desses guarda-costas, nem fosse do Mystery Prayer ou do Caminho do Monster, ele podia ver certos segredos. Ele podia perceber coisas que outros não seriam capazes de descobrir, mas sua intuição espiritual o fazia acreditar que esses guarda-costas eram definitivamente beyonders que poderiam ameaçá-lo até certo ponto. O homem de meia idade largou o jornal e puxou a gola da camisa preta antes de se levantar lentamente. Ele estendeu a mão direita e disse: "Bem-vindo a Oravi, meu amigo aventureiro." Seus olhos azuis tinham um sorriso enquanto ele parecia bastante sincero. Klein estendeu a palma da mão direita e bateu palmas com ele sem dizer uma palavra. Ele estava esperando que o homem falasse. O homem de meia idade apontou para um sofá em frente à poltrona reclinável e riu. "Eu sou o chefe aqui, Bilt Brando. Eu já fui um aventureiro com força considerável. Eu vivi até hoje e ganhei bastante." Ele está muito confiante com sua força, assim, ousando dizê-lo diretamente. Klein não fez cerimônia ao se sentar. Ele inclinou o corpo ligeiramente para frente enquanto esperava sem expressão que Bilt começasse a falar. Não vendo nenhuma resposta do aventureiro, Bilt sentou-se novamente e deu uma tragada em seu charuto antes de dizer vagarosamente: "Para ser honesto, há um motivo por trás de eu me encontrar com cada novo aventureiro." Ele apontou para o mapa do mar na escrivaninha da mesa. Ele disse com um tom magnético: "A leste do arquipélago de Horsted é onde o mar fica progressivamente mais confuso. A força dos militares e da igreja começa a diminuir, a ponto de eles só serem capazes de proteger seus próprios portos. O mar por aqui é um playground de piratas, extremamente desvantajoso para nós aventureiros. Portanto, desejo organizar todos para formar uma aliança fracamente conectada, para que possamos nos unir quando enfrentarmos o perigo. Esta aliança não tem nenhum termo vinculativo forte. Você pode optar por fechar os olhos quando outros aventureiros encontrarem perigo, e ninguém irá puni-lo. No entanto, se você encontrar uma situação semelhante, não espere por ajuda ser provido. Além disso, posso prometer um ponto: os aventureiros da aliança poderão obter os preços da natureza mais baixa ao comprar itens de mim. Ao vender seus espólios, eles obterão pelo menos o preço de mercado." Depois de terminar a descrição, Bilt sorriu para o novo aventureiro. Ele riu e perguntou: "O que você acha disso? Você está interessado em se juntar a esta aliança frouxa? Não se preocupe. Você não precisará fazer nenhum pagamento adicional. Nosso objetivo é apenas prestar assistência quando confrontado com piratas." Klein assentiu. "Parece muito bom." "Ah, eu também acho. Uma vez pensei em chamar esta associação de Irmandade de Aventureiros, mas senti que a Irmandade é excessivamente restrita, então mudei para a Associação de Aventureiros", disse Bilt de maneira autodepreciativa. Dito isso, ele abaixou a mão com o charuto e estalou os lábios. Ele balançou a cabeça e sorriu. "Desculpe, esqueci de perguntar seu nome." Klein manteve sua postura e respondeu com voz profunda: "Germain Sparrow." "Germain Sparrow." As pálpebras de Bilt saltaram quando seu sorriso endureceu instantaneamente. Os guardas ao redor dele claramente ficaram tensos como se estivessem enfrentando um inimigo formidável. Bilt rapidamente se recompôs e não verificou se ele era o verdadeiro Germain Sparrow ou um trapaceiro que estava apenas se passando por Germain Sparrow. Ele riu e disse: "Há algo que você queira comprar? Tenho muitas coisas boas aqui." "Água da fonte dourada de Sonia", disse Klein com uma expressão calma, embora interiormente se sentisse cauteloso. Ele não mencionou a casca da dragoeira, pois havia uma grande chance de comprar o ingrediente em lojas de ervas. Brando soltou um suspiro de alívio e sorriu. "Fácil. 30 libras por 100 mililitros. Confie em mim. Mesmo se você for para a Ilha Sonia, será apenas algumas libras mais barato do que este preço. Aqueles bárbaros de Fezak fecharam a fonte da fonte, então é difícil para outros conseguirem algo dela. Negócio."
Clem tinha uma ideia aproximada do preço da água Golden Spring e sabia que 30 libras por 100 mililitros era realmente muito barato. Depois de fechar o negócio, Bilt estava prestes a falar após alguma deliberação quando de repente ouviu uma batida. Depois de receber sua permissão, um segurança entrou e se inclinou, sussurrando em seu ouvido. A expressão de Bilt afundou instantaneamente quando toda a sua pessoa parecia normalmente fria. Ele inundou uma intenção de matar indescritível. Na verdade, ele tem uma força bastante impressionante. Se ele não era um aventureiro famoso no passado, ele era um pirata famoso. Ele deveria ser um Beyonder de sequência média. Clem olhou para ele enquanto calmamente fazia uma avaliação. Bilt virou a cabeça e disse a Clem com alguma dificuldade: Sr. Sparrow, tenho assuntos a resolver. Podemos beber juntos se surgir a oportunidade. Ok. Clem levantou-se lentamente, sem nenhuma intenção de se envolver nos assuntos de Bilt. Claro, isso não significava que ele não fosse curioso, mas a curiosidade nunca foi algo que pudesse mudar a maneira como ele fazia as coisas. Depois de deixar Suete Lemon, Clem voltou com sucesso para sua pousada. Cidade de Prata, diurna que era marcada por raios frequentes. Depois que Derrick Berg terminou de praticar todos os diferentes poderes de Beyonder do sumo sacerdote solar, ele seguiu a borda do campo de treinamento e se dirigiu para as Torres Gêmeas. Depois de numerosos encontros de tarô, ele gradualmente ganhou uma compreensão do padrão e aproximadamente sabia a frequência do relâmpago alternado antes de ser puxado acima da névoa cinza pelo Senhor Louco. E agora era o dia final. Por causa disso, ele teve que ir à biblioteca para ler informações históricas envolvendo deuses antigos, para oferecê-las ao Senhor Louco. Depois de passar pela área dividida do campo de treinamento, Derrick inconscientemente olhou para dentro e viu os membros da exploração descansando lá dentro. Era a equipe de exploração liderada pelo chefe do conselho de 6 membros, Colin Iliad. Eles terminaram recentemente a exploração com base nas informações que receberam de Jack e voltaram para a Cidade de Prata, onde agora estavam em quarentena. Derrick retraiu o olhar com o coração um tanto pesado enquanto percorria todo o caminho até a torre e subia para o 3º andar, onde ficava a biblioteca. Ele estava prestes a caminhar até a estante que guardava todos os livros antigos sobre lendas quando viu uma figura familiar pelo canto do olho. Era uma mulher justa e bonita na casa dos 30. Ela usava uma longa túnica preta bordada com misteriosos padrões roxos. Seu cabelo cinza prateado encaracolado caía em cascata. Ela não era outra senão a mais velha do conselho de 6 membros que estava presa por um longo período de tempo, Lovia Tiffany. Ela varreu seus fracos olhos cinza enquanto Derrick sentia sua alma sendo penetrada. Ele não pôde deixar de endurecer por um segundo. Saudações, anciã Lovia. Ele apressadamente abaixou a cabeça enquanto pressionava a mão no peito. Lovia se aproximou e acenou com a cabeça gentilmente. Fui removido da quarentena. Ela se virou e saiu depois de dizer isso calmamente, como se estivesse fazendo um anúncio. Derrick ficou no local enquanto uma camada de suor frio escorria de suas costas. Porque ela foi libertada. O conselho de 6 membros já determinou que ela está bem? Derrick pensou enquanto seus nervos ficavam tensos de uma forma normal. Tarde de segunda-feira, acima da névoa cinzenta. Clem apoiou os cotovelos no apoio de braço enquanto cruzava os dedos e observava os feixes de luz carmesim se acenderem antes de desaparecerem em figuras borradas. Então, ele ouviu a saudação rápida da senhorita Justice. Boa tarde, senhor Tolo. Capítulo 615. Névoa branca acinzentada. Enquanto a senhorita Justiça fazia as saudações, o eremita Catleya manteve seu silêncio enquanto observava como antes. Ela não se envolvia nos assuntos, como se fosse uma estranha nesta reunião. Ela observou como a senhorita Justiça e a senhorita Mágica conjuraram as páginas do Diário de Roselle para pagar suas dívidas anteriores. Então, ela olhou cuidadosamente para o Senhor Bobo sem ousar olhar diretamente para ele. No entanto, ela ainda não foi capaz de ver além da névoa cinza especial. Seus olhos roxos escuros só eram capazes de ver roupas que eram definitivamente conjuradas. Com as 3 páginas do Diário de Roselle, Clem não teve pressa em lê-lo como antes. Afinal, ele já havia interagido e usado um artefato selado de grau 0 e sabia como era a singularidade de um caminho do Beyonder. Ele até havia intimidado um artefato tão divino, então acreditava que, independentemente do conteúdo do Imperador Roselle, não havia nada que pudesse chocá-lo muito.
A menos que ele recebesse uma bênção do demônio de alguma potência com uma habilidade única e temporariamente se tornasse uma mulher. Klein brincou interiormente enquanto examinava a longa mesa de bronze com interesse. A curiosidade de Madame Hermite é diferente da de Miss Justiça e companhia. Ela presta muita atenção ao assunto do diário de Rosalie. Klein desviou o olhar e tomou nota dessa descoberta. Então, ele leu casualmente a pele de cabra marrom amarelada. 22 de abril. Planejamos entrar, para explorar o abismo. 23 de abril. Seguimos o oceano escuro como breu, passamos pela névoa líquida e chegamos ao pico da montanha que parecia um monstro. Atrás dela havia uma névoa negra sem fim. Parecia cobrir um continente inteiro. No entanto, olhar para o fundo do pico faz com que pareça interminável e ilimitado. Eu brinquei com Edwards que se eu cometesse suicídio pulando daquele penhasco, talvez nunca caísse no chão, para sempre em um estado de queda. Ao ver isso, Klein quase ergueu as sobrancelhas. Ele não podia acreditar que Rosalie ousaria organizar seus próprios cavaleiros e marinheiros para explorar a periferia da região depois de ver o abismo. Ele não tem medo de morrer? Diz a lenda que é um lugar que pode corromper tudo, fazendo com que toda a vida pereça. Nesse estágio, Rosalie definitivamente não havia alcançado a sequência 4 e ele não era um semideus. Ele era, na melhor das hipóteses, uma sequência 5, ou até inferior. Se fosse eu, definitivamente teria virado o barco e relatado à igreja. Naquele instante, Klein ganhou uma compreensão profunda da enorme diferença entre ele e Rosalie. Além disso, a descrição de Rosalie da periferia do abismo lembrou Klein das misteriosas portas de pedra do mausoléu de Amon. Uma cena semelhante apareceu depois que o fantoche do arcebispo Oramique da Churchofesteão Machinery fez contato com ela. Eu me pergunto o que Rosalie descobriu lá. Pelo menos, ele não morreu de sua exploração. Ele ainda teve uma vida emocionante depois disso. Klein baixou o olhar e leu o conteúdo restante na página do diário. 24 de abril. Descemos o pico na tentativa de sondar mais fundo. A espessa névoa negra está cortando o frio, como se pudesse erodir a carne e a alma. Felizmente, o Rei das Trevas em que estou a bordo tem certos itens que resistem a essa corrupção, ou vou suspeitar que eu e meus cavaleiros do Apocalipse se tornará membro da Undead Legion de Farron. É muito tranquilo e não descobrimos nada. 25 de abril. Vimos demônios, mas eles estavam na forma de cadáveres em decomposição. Atrás da montanha negra e irregular, abaixo de uma abertura cheia de lama que não se pode chamar de caminho, havia diferentes cadáveres de demônios que estavam em lugares normais ou inimagináveis. Foi como se todos tivessem sido mortos ao mesmo tempo. 26 de abril. Ou cadáveres ou silêncio, não há fim adiante. Os itens do Dark King começaram a mostrar sinais de corrupção. Raramente tive medo nos últimos anos, mas esse medo do desconhecido é como uma mão invisível que aperta meu coração com força. Tenho que ir. Tenho que ir voltar. Não posso mais ficar aqui. O que aconteceu depois disso? O imperador Rosalie teve muito sucesso em escapar da periferia do abismo, ou ele encontrou outra coisa. O que a normalidade ali simboliza? Uma batalha intensa. Klein inconscientemente teve uma sensação de antecipação ao virar para a segunda página, apenas para se decepcionar por não estar conectado. 8 de maio. Minha amada Bernadette tem quase 2 anos. Quanto mais velha ela cresce, mais simpática ela é. Ela é realmente uma jovem que não decepciona os excelentes genes de sua mãe e meus. Ouvi-la claramente me chamar de papai e ver sua figura borbulhante, de repente senti uma sensação de satisfação. Desde que transmigrei para este mundo, fiz muitas coisas. Posso dizer que algumas não são honrosas, mas não senti nenhuma vergonha por isso, nem nunca me arrependi. Por um lado, isso tem a ver com eu achar muito difícil conter meus desejos, tornando fácil para mim ser influenciado pelo meu ambiente. E tenho que agradecer ao destino por não ter encontrado um apóstolo do desejo do caminho do diabo. De acordo com os registros, eu definitivamente sucumbiria aos Beyonders desta sequência. Eu poderia até ser morto instantaneamente. Por outro lado, ainda tenho uma sensação de alienação deste mundo. Meus pais neste mundo são muito legais comigo. Também trabalhei duro para deixá-los orgulhosos, mas sei que meus sentimentos por eles não são substancial. Da mesma forma, é assim que trato Matilda. É mais um instinto possessivo do que amor. Tenho que admitir que meu estado mental é como jogar um RPG em realidade virtual. Meus pais,
Irmãos e amigos são todos personagens não jogáveis. Posso dedicar alguns dos meus sentimentos a eles, mas nunca nada sério. Portanto, posso participar de todos os tipos de reuniões corrompidas sem qualquer sentimento de culpa. Posso enfrentar pessoas que conheço bem de uma maneira fria e implacável. É como quando joguei The Elder Scrolls. Eu poderia massacrar uma vila inteira apenas por uma galinha. Mas depois que Bernadette nasceu, percebi que tinha um sentimento adicional de pertencer a este mundo. Não estava mais tão distante dele. Este é meu filho, um filho vivo meu. Talvez isso seja a chamada maturidade. Sem filhos, é impossível perceber esse sentimento. Não, nem namorada tenho. No entanto, tenho que estar alerta sobre esse estado de espírito que é mencionado nesta entrada. Pode não existir no passado, mas não significa que não existiria até aparecer no futuro. Quanto maior a sequência, maior é a divindade de alguém do que sua humanidade. Clem suspirou silenciosamente enquanto virava para a terceira página do diário. 6 de janeiro, um ano totalmente novo, um novo começo. Depois de avançar para artesã, finalmente tenho poderes para fazer isso. Isso é para criar a misteriosa placa de prata em minhas memórias. Há uma grande chance de que minha transmigração tenha sido resultado disso. Na verdade, depois que me tornei um savante, já conseguia me lembrar de sua aparência, bem como dos estranhos símbolos e padrões em sua superfície. Mas o eu do passado podia sentir claramente que não era capaz de replicar algo assim. 9 de janeiro. Finalmente tive sucesso após repetidos fracassos. Segurando a placa de prata cheia de símbolos e padrões especiais, tentei injetar minha espiritualidade em uma tentativa de ativá-la. Uma névoa, branco-acinzentada sem fim parecia surgir diante dos meus olhos, mas nada aconteceu. É um problema com o material ou faltam alguns requisitos. 10 de janeiro. De acordo com minhas lembranças de minha experiência de transmigração, restaurei meu estado passado, acreditando que não me faltava mais nada. No entanto, a misteriosa placa de prata apenas me mostrou a estranha névoa cinza. Não foi capaz de me ajudar a fazer qualquer coisa. Já que isso não funciona, como consegui minha transmigração naquela época? Desisti temporariamente de minhas tentativas e destruí a placa de prata que criei. Talvez quando eu for um Beyonder de alta sequência e me tornar um semideus, terei uma maneira de interpretar esses padrões e símbolos para descobrir a verdade por trás minha transmigração. Sim, com certeza vou me tornar um semideus. Eu sou o protagonista dessa era. Nevoeiro branco acinzentado. O imperador viu uma névoa branco-acinzentada sem fim depois de replicar a misteriosa placa de prata da Terra. Os olhos de Clem de repente se encolheram quando ele leu a anotação do diário. Acontece que havia uma névoa cinza infinita e imutável sob seus pés. Será que nossas transmigrações têm a ver com esse espaço misterioso? Mas por que o imperador não pode entrar, mas eu posso? De acordo com as anotações do diário do imperador nos últimos estágios de sua vida, ele definitivamente não desvendou o mistério da placa de prata. Caso contrário, ele não teria pensado neste lugar quando estava em seu momento de grande desespero e mania. Ele não teria usado este lugar como sua muleta. Clem levantou a cabeça quando seu olhar pousou fora do antigo palácio. Ele lembrou que no fundo desse espaço misterioso havia uma escada de luz que parecia levar ao céu. Parecia corresponder à sua sequência. A escada parecia ter sido construída para gigantes, e seu destino era a névoa cinza que parecia sustentar algo que estava no ar. O segredo da nossa transmigração está aí? Clem fez as páginas do diário em sua mão desaparecerem antes de se recostar na cadeira e dizer com um tom normal: "Você pode começar." Derrick originalmente desejava apresentar seu pedido para comprar a fórmula da poção da sequência 6 após o sumo sacerdote solar, mas a liberação do ancião Lovi o fez abandonar temporariamente seus planos. Não via a hora de contar tudo o que havia acontecido, desejando obter as orientações necessárias. Considerando como este ainda era o segmento de transação, ele conteve seu desejo enquanto esperava em silêncio. Há algo na mente de Little Sun. Algo inesperado aconteceu na cidade de Prata. Audrey retraiu o olhar pensativamente e da mesma forma não pediu para comprar nada. Neste momento, Alger examinou a área e expressou: "Eu preciso da fórmula da poção de Ocean Songster." Na verdade, ele já é uma sequência 6, um vento abençoado. Ele não é alguém da Igreja das Tempestades. Porque ele está procurando a fórmula da poção do Ocean Songster em outro lugar. Obtê-lo internamente da igreja é muito mais fácil.
Ele tem segredos que deseja esconder da Igreja das Tempestades, ou estava apenas fingindo ser alguém da Igreja das Tempestades? Catleia instantaneamente teve muitas teorias enquanto ela gentilmente anotava. Posso ajudá-lo a tomar nota? Ao perceber a resposta do eremita, Alger perguntou, senhora, precisa de alguma coisa? Posso procurar pistas com antecedência, para trocar pela fórmula da poção. Nota do autor, um meme envolvendo Dark Souls III. Há um de a Legião de Farron, também conhecida como Abyss Watches, que foi corrompida pelo Abyss. Capítulo 616. Lado prateado ou que eu preciso? Catleia riu silenciosamente, tendo percebido que o enforcado a estava sondando com uma pergunta muito comum. Qualquer necessidade significava pistas. Ignorando o fato de que já obtive a fórmula da poção para a sequência 4 Mysticologist of the Mystery Prayer Path, e acumulando pontos para um dos ingredientes principais, mesmo sem nada, não me faltam canais de recursos, correspondentes e muito mais do que um. Catleia teve outro pensamento ao se lembrar do cetro do deus do mar que o senhor louco empunhava. Ela então sorriu e disse, eu preciso de um item místico no nível do semideus. Do tipo com efeitos colaterais aceitáveis. Naquele instante, Alger quase retrucou, pedindo que ela não fizesse piada. Mesmo na Igreja das Tempestades, não era necessariamente capaz de obter um item semelhante por anos, muito menos um Beyonder que obviamente era apenas um Beyonder de sequência média. Se eu tivesse um item no nível de semideus sem nenhum efeito colateral negativo real, por que não o guardaria para meu próprio uso? Alger sabia que o eremita estava usando de zombaria para responder à sua tentativa de sondá-la, mas ela não era tão irascível quanto seus colegas. Ele lentamente respirou fundo e disse, vou ficar de olho. Mas senhora, você deve saber muito bem que apenas uma pista eficaz para tal item pode ser suficiente para cobrir o custo de uma fórmula de poção do Ocean Songster. Muito sério. Não se irrita facilmente. Isso é muito diferente do estilo usual da Igreja das Tempestades. A conclusão da minha primeira observação estava errada. Ele está apenas se disfarçando de sacerdote da tempestade? Não consigo pensar nisso dessa forma. Isso também pode ser porque ele não se atreve a explodir sob a vigilância do Senhor Louco. Ou talvez ele seja apenas um estranho na Igreja das Tempestades. Pode ser que não sejam muitos, mas não é extremamente raro. A Catleia não era gulosa. Ela não sondou uma segunda vez enquanto assentia. Eu sei, como a conversa entre os dois chegou ao fim, ninguém fez nenhum pedido durante o seguimento da transação. Vários membros já tinham condições de obter o que precisavam, portanto não havia a necessidade de fazer pedidos de compras. Eram principalmente Audrey e Furs que esperavam pelas fórmulas de poções subsequentes. Outro motivo decorreu de sua situação ou circunstâncias financeiras e eles não puderam fazer nenhum gasto antecipado. Isso incluía Lynn, que estava cheio de desejo pela herança do Visconde do Sanguinário, bem como a senhorita mágica que queria um item místico. De fato, como todos abandonam lentamente seus status de Beyonders de baixa sequência, os avanços não são mais tão rápidos. A taxa de transações também cairá rapidamente. No passado, havia basicamente 1 ou 2 negócios por semana, mas agora pode ser de 2 a 3 semanas. No futuro, pode até ser de 3 a 4 meses. Sem saber se era para melhor ou para pior, Klein acenou com a cabeça gentilmente para indicar que era hora de se engajar na troca gratuita. Audrey olhou para Derrick e esperou que ele descrevesse a situação inesperada na Cidade de Prata. Derrick não decepcionou suas expectativas. Antes que alguém pudesse falar, ele disse sinceramente, a pastora Lovia foi libertada. Eu a encontrei na biblioteca. Shepherd Lovia foi libertado. Usando carne e osso, toda a equipe que ela liderou foi corrompida pelo verdadeiro Criador, então como ela pode ficar sem problemas? Qual é o pensamento do Conselho de 6 membros? Klein originalmente queria dizer algo como, se não há nada de errado com Lovia, vou cortar minha cabeça e oferecê-la ao verdadeiro Criador para ser chutada como uma bola. No entanto, considerando como juramentos e maldições envolviam divindades neles e poderiam levar a consequências terríveis, ele racionalmente mudou seus pensamentos. Claro, eu não tenho que ser tão cuidadoso comigo, acima da névoa cinza. Ele suspirou interiormente. A anciã Lovia foi libertada. Aquele pastor. Audrey rapidamente lembrou o que o nome significava. Naquela época,
Litlisson havia usado a posse de Blasphemer Ammon e a ajuda do Sr. Fool para expor o fato de que toda a equipe de exploração havia sido corrompida pelo verdadeiro Criador. Quanto à equipe, ela era comandada por Lovia. Seu trabalho como pastor correspondia ao caminho do suplicante de segredos do verdadeiro Criador. Sim. Derrica sentiu sinceramente enquanto olhava para o enforcado. Alger pensou por um momento antes de perguntar. Seu chefe voltou para a Cidade de Prata. Por que o senhor enforcado de repente perguntaria sobre isso? Ah, certo. Para liberar uma figura tão importante, é impossível que os outros anciãos do Conselho de 6 membros não esperem pelo retorno do chefe. Se o chefe ainda não voltou e eles decidiram isso sem o seu consentimento, isso mostra que a situação é ainda mais terrível do que se pode imaginar. Foi tão terrível que eles mal podiam esperar seu retorno. Se o chefe já voltou, então o motivo da libertação de Lovia tem grandes chances de estar relacionado ao resultado da exploração. Isso porque, segundo Litlisson, esta é a única exploração nos últimos tempos para a Cidade de Prata. Suspiro, porque não pensei nisso. Audrey, ainda te falta experiência. Audrey refletiu e consolou-se com o pensamento. Sim, não muito tempo atrás. Derrick ficou surpreso com as suposições precisas do senhor enforcado. Nesse momento, Force, que ouvia em silêncio, combinou o que sabia antes de repente teve uma ideia. Sr. Sun, poderia ser esta a situação? Seu chefe liderou a equipe de exploração e aquele garotinho, Jack, para procurar um caminho que leva ao mundo exterior, mas eles perceberam que o poder do verdadeiro Criador é necessário. E, isso não é mentira, eu estou inventando, mas uma inferência dos fatos. O pai daquele menino, Jack, pertencia à Ordem Aurora, e eles buscavam a sagrada residência do verdadeiro Criador antes de chegar onde você está. Portanto, para toda a Cidade de Prata, seu chefe decidiu liberar o pastor Lovia depois de retornar. Se esse for realmente o caso, o Sr. Sun estaria em grave perigo, disse Audrey com preocupação. As palavras de Force afundaram o coração de Derrick. Nesse momento, Alger balançou a cabeça. Não, eu tenho a crença exatamente oposta. A inferência de Miss Magician é idêntica à minha teoria, mas acredito que isso a tornará mais segura para o T-Sun. Por quê? O coração de Derrick se acalmou quando ele perguntou. Isso não é simples? Equilíbrio. Klein zombou interiormente. O perigo do verdadeiro Criador é perceptível por qualquer criatura senciente com olhos e cérebro. Seu chefe definitivamente não colocará todas as suas fichas nele. Ele definitivamente precisa de uma força que possa contrabalançar o verdadeiro Criador. Quanto a você, aquele que expôs sua trama, você estava possuído pelo Blasphemer Ammon, então você pode representar outra possibilidade. Quanto mais Lovia e companhia desejarem prejudicar você, mais o chefe e os outros anciãos irão protegê-lo. Dessa forma, eles fechariam os olhos para quaisquer aspectos suspeitos que você não conseguiu apagar, explicou Alger simplesmente. Isso acaba sendo um forro de prata. Force ficou atordoado. O senhor enforcado faz muito sentido. Quando se trata de analisar as coisas e a situação, ainda estou longe de igualá-lo. Audrey sentiu-se um tanto deprimida. Ela até pensou em estufar as bochechas, mas logo percebeu que não era um ato elegante. Tudo o que ela podia fazer era manter esses pensamentos para si mesma. Para o resto dos membros, Enlil, que não sabia muito sobre Lovia, teve dificuldade em acompanhar. No entanto, ele sabia sobre Jack os ciclos repetidos, então mal conseguia entender a discussão. A fim de quebrar o enigma da Cidade de Prata, eles lançaram um perigo que envolveu o verdadeiro Criador. Enlil anteriormente deu um palpite. Comparado a ele, Catleya não entendia uma palavra. Ela sentiu como se fosse de um mundo completamente diferente em comparação com os outros membros. Na verdade, tem um sentimento de admiração, apesar da minha incompreensão do que eles disseram. A última vez que tive esse sentimento foi há vários anos. Naquela época, eu ainda estava muito fraco. Houve alguns pressentimentos nos encontros de tarô anteriores, especialmente quando envolve a Cidade de Prata, mas nunca foi tão sério quanto desta vez. Além disso, porque eles estão discutindo o verdadeiro Criador e o blasfemador Ammon tão naturalmente. Deve ser o Blasphemer Ammon que eu conheço. Eles são apenas Beyonders de sequência intermediária. O que eles realmente fizeram no passado? A confiança da Catleya como potência sofreu um revés naquele exato momento. Depois de ouvir a análise do senhor enforcado,
Derrick soltou um suspiro de alívio antes de perguntar com nervosismo: isso pode resultar na destruição de nossa cidade de prata pelo Criador caído. Ele originalmente desejou que o Senhor enforcado pudesse lhe dar uma resposta que pudesse aliviá-lo, mas acabou ouvindo o homem dizer com uma voz profunda: essa possibilidade não pode ser descartada. Então o que eu devo fazer? Derrick buscou conselhos com seriedade. Sob a situação de não entendermos o que seu chefe e os outros anciãos do conselho de 6 membros estão fazendo, não posso fornecer nenhuma sugestão, mas acho que você não precisa entrar em pânico. Alger ergueu a cabeça para olhar para o senhor louco, que olhava silenciosamente para os membros do final da longa mesa de bronze. Rastreando seu olhar, Derrick inconscientemente olhou e viu o senhor tolo, cuja figura extremamente embaçada estava coberta pela névoa cinza. Ele instantaneamente sentiu uma sensação de serenidade e não pôde deixar de se lembrar daquele santo e poderoso anjo. Embora eu tenha frustrado vários estratagemas do verdadeiro Criador, definitivamente não vou durar um segundo se realmente entrar em conflito com ele. A situação vai evoluir para o louco chegando à sua porta, mas o verdadeiro Criador encontrando o louco completamente ausente. Clem manteve seu estado de escuta casual, sem dizer uma palavra ou mostrar qualquer expressão. Derrick retraiu o olhar e disse a Alger: Senhor enforcado, obrigado por sua ajuda. Vou tentar descobrir o que o chefe e os outros estão planejando. Com o assunto chegando ao fim, Catleya deliberou antes de dizer: o blasfemador Amon de quem você estava falando antes de se referir ao ancestral da família Amon no Império Tudor da Quarta Época, o filho do Criador? Filho do Criador? Aldrin ficou chocada com o que Madame Hermite disse. Ela instintivamente virou a cabeça para o final da longa mesa de bronze e descobriu o senhor tolo sentado ali calmamente, como se estivesse confirmando tacitamente a outra identidade de Amon. Capítulo 617 O Adão misterioso, o filho do Criador. Alger ficou surpreso com a descrição do eremita, pois não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. No entanto, ele não perguntou diretamente porque isso provavelmente poderia expor certos assuntos. Além disso, ele estava muito confiante de que haveria outros membros perguntando. O filho do Criador? Force perguntou com interesse despertado. Ela nunca esperou que Amon tivesse uma identidade tão chocante, além de títulos como Blasphemer e King of Angels. Ela estava cheia de curiosidade sobre isso. Catleya olhou para ela e disse sem mudar de tom: a lenda diz que quando o Criador original se dividiu em várias divindades e raças, seu corpo produziu 2 bebês. Um deles era o blasfemador Amon. O mural dentro do mausoléu de Amon era um pouco diferente da sua descrição. Quando Amon e Adão nasceram, o Criador havia acabado de acordar e retirou as autoridades dos deuses antigos. Ele estava sentado no alto de uma montanha sagrada e estava cercado por anjos enquanto o louvavam. Não havia sinais dele morrendo ou se dividindo. Esse mural tem algo em comum com os registros históricos da Cidade de Prata. Talvez o Criador realmente tenha acordado 2 vezes. E talvez o Criador original e o pai de Amon, o Criador registrado pela Cidade de Prata, não sejam a mesma pessoa. Ambos têm uma relação de herança. Enquanto Klein ouvia a descrição de Madame Hermite, ele começou a teorizar. Amon é na verdade o filho do Criador. Tal status não é de forma alguma inferior aos verdadeiros deuses. Quanto ao Senhor Tolo, nosso clube de tarô foi capaz de purificar facilmente o avatar seu e interromper a posse seu. Audrey relembrou os assuntos do passado e de repente sentiu que havia ultrapassado inadvertidamente muitos Beyonders comuns. Os círculos e níveis de exposição de conhecimento que os 2 grupos tiveram diferiram em mais de 100 vezes. Ela perguntou com grande interesse: Senhora Eremita, você conhece o outro filho do Criador? Adam, Catleya respondeu sucintamente. Audrey ficou claramente surpresa. Isso porque sua pergunta exigia apenas um sim ou não. Depois de receber a confirmação de que sabia, ela pediu os detalhes e deixava claro que estava disposta a pagar por isso. Quem sabia que Madame Hermite tinha dado diretamente a ela o nome, Adam. Ela não parece se importar muito com essas informações. Ela está no controle de muitas informações. Audrey conseguiu inferir certos assuntos através desse detalhe enquanto seus olhos disparavam. Nunca ouvi falar de uma figura importante chamada Adam. Eu também não. Além de ser registrado como o filho do Criador, é como se ele nunca tivesse aparecido antes. Quase não há vestígios de ele na história da Quarta Época, Catleya respondeu francamente. Este Adão é muito misterioso.
Já sou bastante versado nos 3 impérios da quarta época de Salomão, Tudor e Transoeste, bem como nas famílias de anjos que estão sob eles. No entanto, nunca ouvi falar de ele antes. Se não fosse por Arrodes que transmitiu ao vivo a exploração do mausoléu de Amon pela Churchofstein Machinery, eu nem saberia o nome de seu. Ele morreu há muito tempo ou ele está escondido no escuro enquanto planeja algo. Clem suspirou interiormente. Audrey inconscientemente olhou para o senhor enforcado e o descobriu balançando a cabeça também. Amon é o rei dos anjos, então não faz sentido para Adam não ser um. Deve haver registros na cidade de Prata. Audrey olhou para Derrick. Por alguma razão, Derrick entendeu facilmente o que se passava na mente da senhorita Justice. Ele disse um pouco embaraçado, não sabemos sobre Adam, assim como não sabemos sobre Amon. Eu estava anteriormente procurando por tomos antigos relacionados ao Rei dos Anjos. Acredito que estava faltando autorização, pois minha sequência ainda estava baixa naquela época. Vou continuar procurando informações sobre isso. Rei dos Anjos. Catleya movia os dedos indiscernivelmente enquanto decorava a frase. Ela sabia que a senhorita Justiça definitivamente responderia se ela perguntasse. Então, sem esperar, ela perguntou diretamente: Amon é o rei dos anjos ao qual todos vocês estão se referindo? Sim. Para agradecer a Madame Hermite por sua generosidade, Audrey explicou em detalhes. Nos registros da cidade de Prata, o Criador tinha muitos anjos atendendo ele. Entre eles, os líderes dos anjos que estavam mais próximos do trono de Deus foram considerados rei dos anjos. Não conseguimos confirmar muitos reis dos anjos. Um deles é o anjo do destino Ouroboros que se origina dos antigos tomos da cidade de Prata. Seu título é Devorador de Caudas. O segundo, Emedici, que o Senhor Tolo mencionou. Ainda não temos certeza do título seu. O terceiro é um palpite. Suspeitamos que Amon seja o anjo do tempo entre o rei dos anjos. Visto que ele é um rei dos anjos, Adão, que também é um filho do Criador, é muito provável que também seja um. Não consegui confirmar muitos. Eu nem conheço o termo rei dos anjos, mas você já captou metade de eles. Isso não é muito. Nenhuma de suas sequências é mais alta que a minha. Catleya quase ficou sem palavras. Somente neste ponto Enlil realmente entendeu o significado por trás de um rei dos anjos. Ele decidiu usar esses nomes para procurar vestígios do rei dos anjos por meio dos registros históricos secretos que o Sanguine tinha sob seu controle depois que ele voltou ao mundo real. Catleya ficou em silêncio, por 2 segundos antes de dizer, Sr. Sun, você já foi possuído por Amon. Sim, era o avatar dele, respondeu Derrick honestamente. No entanto, ele foi purificado pelo Senhor Louco. Eu não fui ferido de forma alguma. Purificada pelo Senhor Bobo. Catleya não conseguiu conter a vontade de olhar para a ponta da longa mesa de bronze. Ela originalmente imaginou que tinha uma ideia geral do estado, do Senhor Louco, acreditando que ele ainda estava em um estado de despertar e era incapaz de usar muitos de seus poderes. Foi por isso que ele procurou a identidade do Deus do Mar e obteve aquele cetro. No entanto, a situação atual abalou os alicerces de sua especulação. Ela sentiu que o Senhor Louco era como um iceberg. O que estava escondido sob a superfície era ainda mais aterrorizante e insondável. Ele frustrou facilmente os planos de Amon. Sob certas situações, ele pode romper brevemente as restrições e produzir força no nível de um deus. O coração de Catleya afundou quando ela não perguntou mais nada. Ela calou a boca cautelosamente. Nesse momento, Audrey pensou em algo que a intrigou por causa desse assunto. Ela perguntou proativamente, Senhora Eremita, depois que o avatar de Amon foi purificado pelo Senhor Tolo, um verme com 12 anéis transparentes foi deixado para trás. Dizem que é um verme do tempo. Correto. Catleya relembrou por 2 segundos antes de dizer. Sim. A qual caminho ele pertence? Quero dizer, a qual caminho do Beyonder o caminho do blasfemador pertence? Audrey pressionou por curiosidade. Catleya respondeu diretamente sem pensar, o caminho do maroto. Diz a lenda que no nível de santo anjo, eles são capazes de enganar o destino e burlar as regras, tornando-se um parasita do tempo. Parece muito impressionante. Audrey se maravilhou interiormente antes de perguntar, então, para que um Almoftime pode ser usado? Boa pergunta. Clem torceu secretamente pela senhorita Justice. Ele se estimulou enquanto esperava que Madame Hermite desse a resposta. Acontece que ele tinha um Almoftime em sua pilha de lixo. É um material com rica espiritualidade e efeitos únicos.
Pode ser usado em rituais específicos ou para criar feitiços de alto nível. Mas quanto a como, não tenho certeza. Depois que Catleia respondeu, ela suspirou de repente. Ela relembrou o pesadelo de ser constantemente perseguida pelo conhecimento, bem como a enorme quantidade de informações que aparentemente poderiam explodir seu cérebro. Mas mesmo assim, ela ainda não sabia muito. Se o sábio oculto não tivesse enlouquecido e pudesse fornecer conhecimento pouco a pouco, eu ficaria mais do que feliz em aprender com ele. Catleia suspirou secretamente. O que importa é que seja útil. Quanto ao uso, tenho que consultar outras pessoas. Clem controlava o mundo com grande satisfação e olhava para Enline. Senhor Muon, eu tenho algo que gostaria de comunicar com você em particular. As transações não acabaram. Enline assentiu, sentindo-se um tanto insegura. O mundo imediatamente solicitou a permissão do Senhor Louco e obteve com sucesso o privilégio de isolar todos. Então, ele olhou para Enline e disse: desejo que você me apresente todas as ações que Leonard Mitchell realizou em suas memórias. Por quê? Enline perguntou confusa. Envolve certos segredos. Clem controlou Tiour para responder sucintamente. Seu verdadeiro objetivo não era comprar aquele item místico, mas observar Leonard Mitchell. Esse sujeito tem segredos profundos. O mundo também. Para uma investigação, ele estava disposto a gastar 7.500 libras. No entanto, esse item místico é realmente poderoso. O mundo não está constantemente buscando uma maneira de eliminar a corrupção mental em uma característica do Beyonder? Isso provavelmente é útil. Enline suprimiu seus pensamentos errantes enquanto lembrava seriamente de Leonard Mitchell de seu ponto de vista. Com a ajuda do Senhor Louco, ele conjurou um vídeo na forma de fluxo de luz. Quando a luz, fluindo, pousou nas mãos do tio Ward, Clem rapidamente navegou por ela. Ele confirmou que Leonard realmente sabia da existência do vovô, mas não conseguiu determinar se compreendia o perigo. Suprimindo temporariamente quaisquer pensamentos correspondentes, Clem removeu as barreiras de isolamento e permitiu que os membros do Tarot Club continuassem. Neste momento, Audrey foi lembrada de algo pela comunicação privada do Sr. Ward. Ela olhou apressadamente para Force e perguntou preocupada: Senhorita Mágica, você descobriu alguma anormalidade na Williams Street? Isso exigirá que o Sr. Ward responda a você, disse Force, tendo sido colocada em uma posição difícil. Sem esperar que a senhorita Justice falasse novamente, Clem controlou o mundo e respondeu com voz rouca: houve anormalidades, mas eu já informei a Igreja da Meia-Noite e a Igreja do Vapor. Se houver algum problema futuro, posso precisar de sua ajuda. Tudo bem. Audrey soltou um suspiro de alívio. Informou a Igreja de Meia-Noite e Vapor. Isto. Catleia achou a descrição ridícula. Pelo que ela sabia, uma organização secreta como o Tarot Club era um inimigo natural dos Beyonders oficiais. Não havia espaço para nenhum acordo entre os dois, mas a maneira como o mundo lidou com isso e as palavras que ele usou fizeram parecer que o Tarot Club era uma organização que cooperava com os Beyonders oficiais. Colorida por esses sentimentos, ela ouviu o resto da conversa antes de se curvar e se despedir quando o Senhor Louco fez o comentário final. Logo, Clem foi o único que restou acima da névoa cinza. Capítulo 618. Trabalho voluntário. Segundo andar do Suete Lemon Bar, na sala do chefe. Bilt Brando segurava um charuto ao lado da janela. Ele estava olhando para fora e seus olhos estavam fora de foco enquanto ele usava uma expressão sombria e aterrorizante. Neste momento, um guarda-costas entrou, curvou ligeiramente as costas e disse cuidadosamente: Senhor, Soto voltou do leste. Deixe-o entrar. Bilt se esforçou para corrigir sua expressão. Sotorian era seu assistente, um importante membro da Associação de Aventureiros. Em menos de um minuto, Sotot, que vestia uma camisa de linho, jaqueta marrom e lenço vermelho na cabeça, entrou. Ele parecia estar na casa dos A30 e tinha a pele bronzeada. Ele tinha órbitas oculares recuadas e um bigode preto abaixo e sob os lábios. Ele era obviamente alguém que passava a maior parte do tempo no mar. Sotot fez uma reverência bastante informal e avaliou Bilt Brando. Chefe, aconteceu alguma coisa? Sim, algo aconteceu. Ao que parece, vai falhar. Bilt não escondeu o assunto dele enquanto suspirava. Não tenho ideia de como vou responder a essa figura importante. Sem esperar que Sotot respondesse, ele perguntou: houve alguma mudança na frente oriental? Ainda o mesmo de sempre.
Os piratas ainda estão atrás de todos os navios que podem saquear. Eles até atacam uns aos outros. A marinha só é capaz de proteger os vários postos coloniais, e eles mal conseguem manter uma passagem tranquila pelas rotas marítimas enquanto protege os navios relativamente importantes. Muitas vezes há batalhas navais com ambos os lados obtendo vitórias às vezes, disse Sotota enquanto encolheu os ombros. A frente oriental do Mar Sonia é um playground de piratas. Biltz suspirou em concordância. Sotota pensou por um momento e acrescentou: houve algumas notícias recentes das ilhas na frente oriental. Aparentemente, elas se originaram da peste negra. Doença do vice-almirante. Que notícia é essa? Biltz perguntou, seu interesse despertado. Sotota disse com um tom solene e animado: o vice-almirante Ayumente realmente encontrou uma tentativa de assassinato e ficou gravemente ferido. E a pessoa que atacou foi o aventureiro Germain Sparrow. Germain Pardal? Biltz deixou escapar. Sim, é ele. Ele realmente é uma potência no nível de um almirante pirata. Mesmo que tenha sido um ataque furtivo, aconteceu na peste negra. Havia tantos piratas infames por aí, mas ele conseguiu escapar com sucesso depois de lhe dar um duro golpe para o vice-almirante Ayumente. Mais tarde, ele caçou Ormtong Mitor. Sotota respondeu com afirmação enquanto suspirava. Biltz cambaleou antes de suspirar. Essa é uma notícia importante. Existem muito poucas potências no nível de almirante pirata entre os aventureiros. Ser capaz de desferir um golpe pesado em um almirante pirata em sua nau capitânia enquanto está sozinho, tal operação só pode ser feita se alguém estiver absolutamente confiante em si mesmo ou louco o suficiente. Apenas um louco se infiltrará na nau capitânia de um almirante pirata na tentativa de assassiná-la, em vez de encontrar outro local. Dito isso, sua expressão mudou ligeiramente. Eu conheci um aventureiro chamado Germain Sparrow ontem à noite. Sério? As pupilas de Sotota encolheram quando ele perguntou solenemente. Não posso ter certeza, pois nunca conheci o verdadeiro Germain Sparrow, nem vi sua fotografia ou retrato. Biltz balançou a cabeça. Sotota pensou por um momento e disse: você pode procurar os jornais do arquipélago de Horsted para confirmar sua identidade. Tantos dias se passaram. Deve haver turistas que trouxeram o News, reporte correspondente e o Sonia Morning Post. Sim, os escritórios do governo, delegacias de polícia, igrejas e organizações de caridade assinarão os jornais importantes do arquipélago de Horsted. O arquipélago de Horsted foi o maior território colonial do reino de Loen no mar de Sonia Central. Sua influência irradiava para fora, então não havia dúvida de que a ilha Oravi, que ficava a uma distância de 3 dias de viagem, fazia parte de seu domínio de influência. Todas as organizações oficiais e igrejas assinavam os jornais e revistas da área, de modo que qualquer notícia não crucial seria recebida em 3 a 4 dias. Tudo bem. Biltz assentiu enquanto investigava mais fundo. Você tem os detalhes exatos da tentativa de assassinato de Germain Sparrow no vice-almirante Ayumente. Sotota pensou por um momento e disse: dizem que Germain Sparrow é capaz de se transformar em qualquer pessoa, assim como o vice-almirante Furacão Quilangos. É com esse poder que ele se infiltrou com sucesso na peste negra e encontrou uma oportunidade para realizar o assassinato. Ele pode se transformar em qualquer um. Os olhos de Biltz se iluminaram. Não, isso não serve. Esse é um cara maluco que se atreve a se infiltrar na peste negra para assassinar o vice-almirante Ayumente. Ele faz com que alguém instintivamente o teme e se distancia dele. A luz nos olhos de Biltz diminuiu. Além disso, eu nem sei se ele é o verdadeiro ou não. Ele inconscientemente balançou a cabeça. Eu me pergunto quando Nigtalkis e Machinery Vemin vão agir e lidar com a normalidade na Williams Street. Espero que o façam o mais rápido possível. Entre seus pensamentos, Clay deixou a névoa cinza e voltou ao mundo real. Após alguma consideração, ele pegou um pedaço de papel e o colocou sobre uma mesa marrom. Ele escreveu com uma caneta tinteiro vermelha escura, perguntando sobre a situação recente do Sr. Azik antes de mencionar como ele havia descoberto que alguém tinha um parasita nele, enquanto procurava um item místico que pudesse roubar os poderes do Beyonder de outras pessoas. Em seguida, ele aparentemente perguntou de passagem se havia uma maneira de evitar o parasita e informar o hospedeiro. Com isso como iniciador de tópico, ele acrescentou como aprendeu com outras pessoas sobre informações sobre o Ormoftime relacionadas aos Beyonders de alta sequência do caminho do Marauder.
Ele também mencionou que sabia que tal item poderia ser usado como item de sacrifício em rituais importantes ou como material em feitiços de alto nível. No entanto, ele não tinha ideia de como produzi-los. Ufa! Klein largou a caneta tinteiro, dobrou a carta e levou o apito de cobre aos lábios. Ele soprou com força. Ossos brancos jorraram como uma fonte, formando um gigantesco esqueleto, mensageiro. Mas desta vez, o mensageiro não saiu do andar de baixo e, em vez disso, rasgou o teto como muitas vezes antes, olhando para o invocador de cima. Klein sabia que isso não era porque o mensageiro havia se tornado indelicado novamente, mas porque ele estava hospedado no primeiro andar de uma pousada. Ele sacudiu o pulso e atirou a carta como um dardo, fazendo-a cair com precisão na enorme mão ossuda do mensageiro. As chamas nas órbitas do mensageiro piscaram como se estivesse observando Klein, mas, no final das contas, nada aconteceu. Seu corpo se desintegrou em uma cachoeira feita de ossos enquanto eles perfuravam o solo. Depois de tudo feito, Klein não abriu o guindaste de papel. Ele apagou o que havia sido escrito e escreveu o mesmo conteúdo para buscar o conselho da Serpente de Mercúrio, Will Septim. Isso porque ele percebeu algo terrível. O guindaste de papel não era um item místico ou uma arma Beyonder. Era um pedaço de papel comum que havia sido dobrado. Depois de repetidamente ter seu conteúdo apagado por uma borracha, ele estava começando a mostrar sinais de falha em sua integridade estrutural. Em mais algumas tentativas, pode rasgar diretamente. Vou deixar assuntos extremamente importantes que requerem contato antes de considerá-lo. Por exemplo, apenas quando o Sr. Azik não tem certeza de como contornar o vovô para avisar Leonard. Klein balançou a cabeça em silêncio e rapidamente arrumou os itens em sua mesa. Além disso, ele não se atreveu a usar o radiotransceptor para entrar em contato com a Rhodes recentemente. Isso porque a potência, enviada pelo verdadeiro criador provavelmente ainda estava vagando pela área em busca da aura do All Black e o cheiro da névoa cinza também foi igualmente capaz de atrair a atenção do verdadeiro criador, permitindo que ele informasse seus crentes. Hoje, vou continuar sendo turista e relaxar. Amanhã, começarei a procurar uma oportunidade de atuar de verdade. Klein retraiu seus pensamentos. Vestiu o casaco e pegou a cartola antes de sair da pousada. Ele planejava ir para as montanhas fora do porto de Oravi para assistir ao pôr do sol. Esse pensamento surgiu de um romance popular. O nome do autor era Lian Mastaing. Este cavaleiro nasceu em Odura e decidiu residir permanentemente em Baklun depois dos 20 anos. Seus livros apresentavam o pôr do sol no monte São Draco com sentimentos imensos, acreditando que era a cena mais bonita que ele já tinha visto. Klein saiu da cidade em uma carruagem e caminhou até o sopé do monte São Draco. Demorou 1 hora até chegar ao pico da montanha não tão alta. O tempo passou enquanto o sol se punha lentamente, fazendo o mar azul situado à esquerda do pico da montanha parecer um mar de fogo. Quanto às florestas verde esmeralda os vastos campos à direita, pareciam dourados. Todas as cores floresceram com os toques finais de radiância naquele instante antes que a escuridão se aproximasse gradualmente até escurecer. Os navios entravam no porto enquanto as carruagens entravam na cidade. As pessoas ocupadas começaram a voltar para casa pelas estradas paralelas aos campos de trigo e os pomares. Quando a escuridão envolveu toda a terra, manchas de luz quente iluminaram uma após a outra dentro e fora da cidade. Eles eram como joias resplandecentes que pontilhavam o céu noturno aveludado. É realmente lindo. Klein admirou por um momento até que todas as luzes de cada família se refletissem em seus olhos. Ele se virou em silêncio e desceu a trilha da montanha. Acompanhado pelas árvores escuras, ele voltou ao sopé da montanha antes de caminhar um pouco até alugar uma carruagem pela periferia da cidade portuária. A carruagem avançou de forma estável enquanto os halos amarelos escuros das elegantes lâmpadas de rua negras como ferro iluminavam silenciosamente o chão, recuando para trás na distância. Depois de algum tempo, Klein voltou para sua pousada. Ele pegou a chave e abriu a porta. Havia uma cama, uma escrivaninha e uma cadeira no quarto, sentadas silenciosamente na rica escuridão. Ele silenciosamente refletia um pouco do brilho carmesim. Klein fechou a porta com muito cuidado e caminhou até a janela. Ele ficou nas sombras criadas pelas cortinas e permaneceu imóvel por um bom tempo. As luzes do lado de fora ainda estavam brilhantes. Cedo na manhã seguinte, Klein abriu a torneira e enxugou o rosto com água gelada, rejuvenescendo todo o corpo. Ele já havia pensado em uma maneira de se envolver em uma verdadeira atuação.
Ainda era o hospital onde a morte poderia ocorrer a qualquer momento. No passado, Klein apenas circulava a área sem muito foco. Ficar vagando por aí tornou difícil para ele encontrar alvos adequados. Desta vez, ele planejava usar algum tempo de trabalho voluntário para ficar no hospital por períodos prolongados. Ele poderia fornecer cuidados paliativos para os pacientes moribundos que temporariamente não tinham sua família ao lado deles. Ao fazer isso, ele poderia esperar os alvos de que precisava. Depois de tomar o café da manhã, Klein chegou ao número 10 da Black Forest Street e entrou na Oravi Hospice Foundation. Esta foi uma organização de caridade da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Uma de suas responsabilidades era fornecer aos vários hospitais voluntários treinados. Klein foi até a cabine de registro e viu a funcionária lendo os jornais. Por isso, ele bateu levemente na mesa para atrair a atenção dela. Existe algo que eu possa te ajudar? A senhora abaixou os papéis e perguntou. Gostaria de fazer algum trabalho voluntário, disse Klein sucintamente. Nome? A senhora olhou para ele. De repente, seus olhos congelaram enquanto sua mão direita tremia. A caneta tinteiro que ela acabara de pegar caiu no chão. Nos papéis à sua frente havia um retrato que parecia quase realista. O dono do retrato era do louco e perigoso aventureiro Germain Sparrow. Capítulo 619. Incapaz de falar. Fundação Oravi Hospice. A senhora responsável pelo cadastramento de voluntários curvou as costas apressadamente enquanto procurava freneticamente a caneta tinteiro que havia caído. Nesse momento, Klein também notou que ela estava lendo um jornal do News Report de alguns dias atrás. Foi quando seu retrato e escapadelas foram publicados. Esta área também assina jornais do arquipélago de Horsted. Pelo tempo que leva para navegar entre os lugares, é verdade que eles só podem ler notícias de 3 a 4 dias atrás. Se eu soubesse antes, teria usado um novo rosto e pensado em um nome falso antes de vir. Klein parou na frente da mesa enquanto pensava impotente. A senhora na casa dos 30 finalmente pegou a caneta tinteiro, levantou a cabeça e disse com a voz trêmula, vê você quer fazer trabalho voluntário? Sim, Klein deu uma resposta afirmativa. Mas você é um aventureiro, a senhora mortificada gaguejou como desculpa. Ela instintivamente não queria que uma pessoa tão perigosa fizesse trabalho voluntário. Ser famoso não é necessariamente uma coisa boa. Esqueça. Vou mudar minha aparência e nome antes de voltar. Klein tinha a intenção de desistir ao questioná-la sem nenhuma emoção. Quem fez as regras que os aventureiros não podem fazer trabalho voluntário? A senhora responsável pelo registro estava à beira das lágrimas quando ela deixou escapar. Não fui eu. A sala de registro de voluntários ficou anormalmente silenciosa. Klein foi pego de surpresa antes de sentir vontade de rir. Foi preciso muito esforço para manter a imagem de Germain Sparrow. Depois que a senhora se acalmou, ela sentiu que sua resposta era claramente problemática. Ela forçou um sorriso e disse, não, quero dizer que isso não é regulamentado por ninguém. Minha impressão sobre os aventureiros é que eles estão muito ocupados. Eles precisam estar no mar e têm muito pouco tempo para fazer trabalho voluntário. São eles, respondeu Klein sucintamente. A senhora levou a palma da mão à boca enquanto revelava um sorriso. Tudo bem. Vou imediatamente ajudá-lo com seu registro. Enquanto falava, ela puxou um formulário e o entregou. Por favor, preencha. Forneceremos o treinamento correspondente e trabalhos voluntários de acordo com as suas solicitações. Entraremos em contato com você, ou você sempre pode vir para perguntar sobre quaisquer atualizações. Ela já havia decidido não colocar o formulário de Germain Sparrow na pauta. Em vez disso, ela o entregaria diretamente ao responsável pela fundação e à polícia. Deusa, porque esse sujeito perigoso está aqui para fazer trabalho voluntário. Ela secretamente desenhou uma lua carmesim em seu peito. Klein assentiu em silêncio. Ele pegou o formulário e sentou-se. Pegando uma caneta tinteiro, ele começou a preencher suas informações básicas. Durante esse processo, um homem com bata de médico entrou e perguntou, Joana, há novos voluntários? Vamos começar o treinamento matinal. Joana, que estava encarregada do registro, teve a intenção de balançar a cabeça. No entanto, Germain Sparrow, que estava sentado à sua frente, deu-lhe uma intensa sensação de pressão, embora permanecesse em silêncio e não levantasse a cabeça. Ela não ousou mentir. Existe, ela primeiro respondeu ao homem e depois olhou para Klein. Sr. Sparrow,
Deseja receber o treinamento básico para o trabalho voluntário agora ou deseja esperar até amanhã? Klein pensou por um momento antes de dizer, agora. Ele planejava se familiarizar primeiro, permitindo que ele mostrasse seu profissionalismo no trabalho voluntário depois de mudar de identidade. Dessa forma, ele poderia ajudar rapidamente em um hospital. Joanna claramente respirou fundo e disse, então siga o Sr. Gravia depois que terminar de preencher o formulário. Tudo bem, respondeu Klein calmamente. Meia hora depois, o aventureiro calmo e educado que tinha sua loucura escondida nele olhou para o banheiro anormalmente sujo à sua frente. Ele prendeu a respiração e disse, esfregar, certo, você já recebeu o treinamento básico sobre como carregar um paciente. No entanto, essa não é a tarefa mais comum que fazemos em um hospital. Estamos principalmente encarregados de limpar o vômito de um paciente ou trocar e levar a roupa de cama, além de manter a limpeza do banheiro. E, assuntos como curativos são deixados para os profissionais. Só precisamos que você tenha o básico. Gravia beliscou o nariz enquanto apontava para os banheiros manchados. Um voluntário já demonstrou isso para você. Por favor, comece. Isso é muito diferente do que eu imaginava. Completamente diferente. A primeira reação de Klein foi virar as costas e ir embora, mas ele finalmente pegou as ferramentas de limpeza com uma expressão impassível. Ele conteve seu desgosto e se aproximou, antes de se agachar. Então, ele se inclinou um pouco para trás enquanto estendia o braço direito. Ao meio-dia, Klein tirou o vestido branco e colocou a cartola antes de deixar a Oravi Hospice Foundation com uma expressão fria. Ele tinha sérias dúvidas sobre continuar o trabalho voluntário para encontrar oportunidades de atuação real. Só quando sua carruagem chegou ao Bar Doce Limão ele firmou sua determinação de continuar a tentativa. Eu tenho que me tornar um marionetista em 1350 e digerir a poção, para começar a buscar as pistas para me tornar um Beyonder de alta sequência. Klein enfatizou seu objetivo mais uma vez. Ele retraiu suas emoções e entrou no Sweet Lemon Bar. Ele gastou 8 pence em costelas de porco marinadas com cidra de maçã e um pedaço de pão com manteiga. Juntamente com um copo de cerveja de centeio custando 1,5 pence, eles formaram o almoço de Klein. Ele terminou de comer sem pressa antes de usar um lenço para limpar a boca. Ele disse ao barman, onde está seu chefe? Tenho algo para conversar com ele. Como ele já havia concordado verbalmente em ingressar na Associação dos Aventureiros, Klein naturalmente não planejava perder a oportunidade de usar essa aliança frouxa. Ele planejava pedir a Beauty Brando para entrar em contato com artesãos não afiliados ou artesãos que estivessem dispostos a trabalhar na lua. Ele queria que um artesão criasse um item como o pito de cobre de Azik, então ele não precisava estabelecer um ritual e entoar os encantamentos toda vez que invocasse seu mensageiro. Era complicado, problemático e uma perda de tempo. Claro, se Beauty Brando não conhecia um artesã, Klein não planejava forçar o assunto. Afinal, ingressar na Associação de Aventureiros não exigia que ele pagasse. O barman apontou para a escada e disse, ele está no segundo andar. Se você já concordou em se juntar à sua associação e viu aqueles guarda-costas, então eles vão deixá-lo subir. Klein assentiu indiscernivelmente e levantou-se lentamente antes de caminhar em direção à escada. De fato, nenhum guarda o deteve. Somente quando chegou ao segundo andar um guarda-costas se aproximou dele para perguntar sobre seu propósito. Graças à sua reputação como Germain Sparrow, ele encontrou facilmente Beauty Brando novamente. Ele também viu um homem desconhecido ao lado dele. Meu amigo, Sotorian, um importante membro da associação. Beauty apontou para o homem com um lenço vermelho na cabeça. Ao mesmo tempo, trocou olhares com o homem e viu a seriedade e a perplexidade nos olhos um do outro. Após uma simples saudação, Klein conseguiu uma cadeira para se sentar. Ele disse diretamente, desejo obter a ajuda de um artesão. Gostaria de saber se a associação é capaz de fornecer alguma pista. Artesão? Beauty deu uma tragada no charuto e parou por alguns segundos. Ele refletiu por um momento antes de dizer, eu conheço um artesão, mas ele não quer conhecer estranhos. Faça isso. Para a maioria das igrejas, Beyonders de sequência média e baixa sem más intenções podem ser ignorados às vezes. No entanto, os artesãos precisavam ser tratados indiscriminadamente. Caso contrário, os itens místicos que eles criaram poderiam inundar os mercados, trazendo extrema inquietação para a sociedade humana. Pelo que parece,
A associação de aventureiros que Bilt organizou não está apenas desperdiçando dinheiro. No mínimo, acumulou muitos recursos e canais de informação. Klein pegou a bexiga de Morlock que havia preparado há muito tempo. Eu gostaria de transformar isso em um anel, principalmente para fornecer mobilidade subaquática. Ele temporariamente não mencionou o mensageiro, planejando testar a habilidade do artesão e a reputação de Bilt. Se o encantamento de convocação de mensageiros se tornasse amplamente conhecido, isso criaria muitos problemas. Uma característica do Beyonder da sequência 9 não é cara. Mesmo que Bilt sucumba à ganância e usurpe o item místico criado, isso não importa. Afinal, eu tenho um monte de amuletos do domínio do Deus do Mar. Além disso, não é como se eu não pudesse encontrá-lo para saldar a dívida. Isto é melhor. Para ele ser capaz de organizar uma associação de aventureiros, ele definitivamente tem muito dinheiro e ingredientes. Enquanto os pensamentos de Klein giravam, ele não pôde deixar de avaliar Bilt. Naquele instante, Bilt estremeceu por algum motivo desconcertante. Todos os pelos de suas costas se eriçaram. Ele sentiu como se os olhos de Germain Sparrow parecessem como se ele tivesse visto um tesouro. Como tesouro, essa não foi uma boa experiência. Bilt olhou para Sotot e forçou um sorriso. Esta é a bexiga de um Morlock, certo? Transformar um material deste nível em um item místico basicamente não teria nenhum acidente. A taxa do artesão é de 150 libras. Você pode me pagar depois que estiver pronto. Um preço muito justo. Klein assentiu silenciosamente enquanto jogava a bexiga de Morlock. Depois que Bilt o pegou, ele acrescentou: ajude-me a perguntar ao artesão se ele tem a habilidade de fixar o ritual de convocação de uma criatura do mundo espiritual em um item que pode ser usado por pelo menos um ano. Sem problemas. Bilt soltou um suspiro de alívio antes de sinalizar para Sotot com os olhos. Sotot esfregou a cavidade ocular deprimida e deu um passo à frente. Senhor Germain, você estaria interessado em ir para o mar em breve? Já temos alguns navios muito bons. Eles estão planejando contratar mão de obra para a frente oriental para caçar piratas. Interessante. Mas meu foco agora é digerir minha poção. Klein balançou a cabeça calmamente. O sorriso de Sotot congelou antes de desaparecer. Ele não disse mais nada, pois era uma rejeição de um aventureiro no nível de almirante pirata. Ele e Bilt haviam encontrado jornais relevantes e confirmado a autenticidade de Germain Sparrow. Klein levantou-se lentamente e apertou a cartola contra o peito antes de se curvar ligeiramente. Obrigado pela ajuda. Os músculos faciais de Bilt se contraíram um pouco, como se ele estivesse segurando alguma coisa. Ele tinha algo a dizer, mas não foi capaz de dizer em voz alta. Finalmente, ele lentamente respirou fundo e sorriu. Acredito que devemos esperar uma parceria agradável. Klein sentiu a normalidade de Bilt e Sotot, mas reprimiu sua perplexidade e não perguntou. Eu não posso perguntar. Haverá problemas assim que eu pedir. Tenho que me concentrar em digerir a poção. Klein se virou e caminhou até a porta antes de girar a maçaneta. Senhor Germain, disse Bilt de repente. O canto da boca de Klein se contorceu enquanto ele calmamente olhava para trás. Nada. Ah, quero dizer, como membro da associação, você pode tomar bebidas mais baratas aqui, disse Bilt com um sorriso forçado. Você acha que eu teria insistido no assunto? TSK. Klein gentilmente acenou com a cabeça e abriu a porta para sair. Depois de ver suas costas desaparecerem, Bilt olhou atordoado por 2 segundos antes de soltar um longo suspiro. Capítulo 620, Missão substituta. Dentro da sala, Sotot pressionou os cantos dos olhos quando ouviu um suspiro de Bilt. Ele disse com uma voz profunda: chefe, aquela figura importante chegará depois de amanhã. A expressão de Bilt ficou séria quando ele olhou para trás. Eu sei. Só temos 2 opções. Primeiro, ignoramos se vale a pena confiar em Germain Sparrow e confiamos a missão a ele. Só podemos esperar o melhor resultado. Segundo, abandonamos imediatamente nosso negócio em Oravi, saindo com nosso dinheiro e joias para se tornarem piratas no mar. Tenho a confiança necessária para fazer com que a maioria dos marinheiros e aventureiros do Pirate Hunter nos sigam. Sotot fez uma pausa antes de acrescentar: chefe, quando você era um aventureiro, liderando nosso navio e caçando piratas, você sempre foi tão decisivo e tenaz. Acredito que você já tomou sua decisão. Não há necessidade de eu fazer mais nada. Ah, não há necessidade de me bajular.
Bilt sorriu amargamente. Não sou mais o destemido caçador de piratas que não temia sangue ou tiros de antes. Longos períodos de uma vida fácil e confortável entorpeceram minha vontade. Eu nem desejo buscar chances de avançar. Aqueles companheiros que se transformaram em monstros que ainda vivem em minha mente. Ufa! Ele exalou quando sua expressão instantaneamente se tornou solene. No entanto, você está certo. Não temos tempo para hesitar. Temos que tomar uma decisão imediatamente. Dito isso, Bilt virou a cabeça e apontou para a janela com o queixo. Sototi ficou surpreso por um momento antes de entender o que o seu chefe queria dizer. Depois de deixar o Sweet Lemon Bar, Klein caminhou pelo acostamento, planejando alugar uma carruagem no cruzamento. Neste momento, ele ouviu uma janela se abrir acima dele e viu uma figura pular. Talvez depois de experimentar os terríveis incidentes envolvendo o caderno da família Antigonus e o estranho escritório do telégrafo de Bansi Arbor, a primeira reação de Klein foi que Bilt Brando estava morto. Ele morreu repentinamente após sua visita e foi jogado do andar de cima, caindo no chão com os olhos bem abertos. Foi assim que ele viu a mãe de Raibieber morta em uma cadeira reclinável naquela época. O corpo estava altamente decomposto e o globo ocular caiu no chão por causa da perturbação externa. Pensamentos semelhantes passaram por sua mente quando Klein discerniu que a figura que havia caído do andar de cima era Sotorian, não Bilt Brando. Além disso, ele parecia normal e claramente ainda estava vivo. Oh não, aqui vem o problema. O coração de Klein disparou, tendo um palpite mais preciso. Se fosse ele mesmo, ele definitivamente teria fingido não ter visto Sotorian pular do prédio para interceptá-lo, correndo antes que o homem pudesse dizer uma palavra e até que ele o sacudisse de seu rabo. Seria semelhante a como o almirante das estrelas estava sendo perseguido pelo conhecimento. Infelizmente, atualmente sou Germain Sparrow. Um aventureiro maluco não fugiria por causa de assuntos tão triviais. Suspiro. Me conhecer melhor é uma vantagem adicional. Klein parou e observou Sototi pousar firmemente no chão. Ele se curvou com a mão colocada sobre o peito. Senhor Germain Sparrow, temos uma tarefa muito importante para lhe confiar. Aí vem. Klein respondeu calmamente, não estarei tão livre ultimamente. Isso não desperdiçaria muito do seu tempo. Você pode primeiro ouvir do que se trata, antes de considerar rejeitá-lo ou aceitá-lo, disse Sototi sinceramente. Receio não ter escolha a não ser aceitá-lo depois de ouvi-lo. Na verdade ainda está tudo bem. Se Bilt Brando e Sotorian me ameaçarem com a missão, não me importo de trocá-los por libras de ouro e ingredientes Beyonder. Klein pensou seriamente e descobriu que não precisava ter muitas reservas no mar. Ter a força de um almirante pirata basicamente o tornava imparável na maioria das áreas. Ele tirou o relógio de bolso do bolso interno e o abriu. Eu estou te dando 5 minutos. Tudo bem, isso é o suficiente. Sototi apontou para a entrada do Sweet Lemon Bar atrás de Klein. Voltando à sala, Klein olhou para o relógio de parede e disse friamente, você ainda tem 3 minutos e 12 segundos. Sua atitude deu a Bilt uma sensação desconcertante de facilidade. Ele começou a acreditar que Germain Sparrow definitivamente tinha capacidade para completar a missão. Senhor Germain, ouvi dizer que você pode se transformar em qualquer pessoa, assim como o vice-almirante Furacão Quilangos era capaz de fazê-lo, perguntou Bilt apressadamente. Quem revelou este assunto? Klein ergueu as sobrancelhas quando seu olhar para Bilt ficou sombrio. Se a notícia de Germain Sparrow ser capaz de se transformar em alguém se espalhar, isso foi bastante problemático para Klein. Isso porque isso fazia os outros pensarem em Krepingunger, fazendo-os pensar na morte de Quilangos, ou eles pensariam que ele era um Beyonder que tinha certos segredos e era suspeito de ser um facelês. O primeiro atrairia a atenção da Ordem, do Eremita do Crepúsculo, enquanto o último atrairia a atenção da Igreja da Deusa da Noite Eterna, que enviaria pessoal para investigar. Claro, a Igreja da Deusa da Noite Eterna não era uma força poderosa no mar, então Klein não precisava se preocupar muito com isso. Ele simplesmente não queria entrar em conflito com os Nigtalks. Se isso acontecesse, ele não teria escolha a não ser abandonar sua identidade como Germain Sparrow. Este foi o ponto crítico em que mais e mais pessoas sabiam do aventureiro louco e poderoso que tinha um coração mole enquanto era reconhecido e recebia feedback. Bilt sentiu a mudança no olhar de Germain Sparrow enquanto ele ficava tenso. Ele riu e disse, esta foi uma notícia divulgada da peste negra. Tracy. Ela está tentando se vingar de mim fazendo isso.
Dia, eu irei caçá-la com sucesso. Klein assentiu levemente e disse, você pode pensar nisso como real. Ele não explicou como recebeu seus poderes de metamorfose, pois isso não combinava com a personalidade de Germain Sparrow. Beauty deu um suspiro de alívio e disse após 2 segundos de silêncio, estamos ajudando uma figura importante a procurar um substituto. Sob o olhar ambíguo de Germain Sparrow, ele explicou em detalhes, essa figura importante precisa lidar de forma independente com um assunto secreto que ele não quer que outros saibam, portanto, ele precisa de um substituto para representá-lo ao lidar com seu cotidiano. Ele receberia diferentes convidados e socializaria com sua amante sem revelar nenhum problema. Ele levaria de 3 a 5 dias para retornar. Já havíamos encontrado alguém que se parecia com ele, gastando muito tempo para corrigir sua postura e sotaque, e demos a boa notícia à figura importante. Quem diria que o vagabundo comeria demais e morreria repentinamente ontem à noite? Essa figura importante está prestes a iniciar sua operação. Não temos tempo para procurar outra pessoa que se pareça com ele, então só podemos pedir sua ajuda. Não é esta a verdadeira oportunidade de atuação que eu estava procurando. Klein ficou comovido. No entanto, ele notou nitidamente um ponto. Ser tratado como uma figura importante por Beauty, líder da Associação de Aventureiros, definitivamente significava que a pessoa era uma figura importante. Os assuntos que aconteciam em torno de uma figura importante muitas vezes não eram simples. Continha um risco bastante considerável. Klein pensou por um momento antes de perguntar em tom profundo, você acha que este assunto será perigoso? Não, desde que você não seja exposto, não deve haver nenhum perigo. Você precisa representar a figura importante e aparecer nas convenções sociais. E, ninguém ousaria assassiná-lo. Sim. Eu sei o que você está preocupado. Você tem medo de que esta figura importante silencie a todos que sabem sobre este assunto depois que ele terminar? Não se preocupe, os piratas fabricaram muitos rumores perversos sobre ele, então mesmo se este assunto for bem sucedido, não alguém acreditará mesmo que você divulgue isso no futuro. Isso será tratado apenas como uma piada, disse Beauty com um sorriso enquanto abria as mãos. Klein não se preocupou mais com o assunto e passou a perguntar, que tipo de pagamento você está oferecendo? 1000 libras e 3 chances de conseguir que o artesão faça algo para você. E, eu pago todas as despesas, exceto os materiais. Beauty fez uma oferta que ele acreditava que Germain Sparrow não seria capaz de resistir com base no que havia sido confiado a ele anteriormente. Não é ruim. Além disso, me dá a chance de fazer uma verdadeira atuação. Klein deu uma olhada no relógio de parede e disse, voltarei e considerarei. Darei a resposta à noite. Independentemente disso, ele teve que passar por cima da névoa cinza para adivinhar o nível de perigo. Considerando como Beauty e Sotot eram sequência 7, ou mesmo sequência 6 Beyonders, Klein não pediu diretamente para ir ao banheiro na frente deles para impedi-los de sentir um problema. Como a identidade da figura importante não havia sido revelada, Beauty não estava muito preocupado. Ele assentiu. Tudo bem. Espera uma parceria agradável. Hua Williams. Um homem corpulento de Fezak, com quase 2 metros de altura, procurava pistas. De repente, ele sentiu sua percepção espiritual disparar quando ele olhou para cima. Uma luz que se assemelhava aos raios do sol da manhã surgiu ao redor de seu corpo, iluminando as casas vizinhas e as lâmpadas da rua como se fossem ilusões. Ao mesmo tempo, faíscas dispararam na rua enquanto todos os tipos de fenômenos sobrenaturais apareciam. De fato, a família Sauron enviou pessoas. O homem de Fezak que tinha suas suspeitas lançou seu olhar diretamente para a rua. Ele viu Nigtalks usando luvas vermelhas ou pretas enquanto canos de armas pretos cobertos com padrões complicados se estendiam dos telhados. Eles foram apontados para ele enquanto os transeuntes ao redor não pareciam notar nada de errado. Ele também viu o arcebispo da Igreja do Vapor e máquinas da Diocese de Baklund, Oramik, e o arcebispo da Igreja da Deusa da Noite Eterna da Diocese de Baklund, Santo Antônio. Imediatamente depois disso, ele avistou os membros da família Sauron levantando as mãos acima de suas cabeças pelo canto do olho. Os poderosos espiões Fezak também fizeram a mesma coisa. Eles haviam decidido se render. Resistência significava apenas morte certa. Ainda havia chance de ser repatriado por rendição. Às 6:30 daquela noite, Klein voltou ao Suete Lemon Bar, onde conheceu Beauty Sotot. Ele disse sem expressão,
Um adiantamento de 500 libras. Então, você vai precisar me dizer em quem devo me transformar. Beauty não conseguiu conter o sorriso enquanto gesticulava para Sotote coletar os fundos do cofre enquanto dizia com uma voz profunda: ele é o comandante da marinha de mais alto escalão do mar da Sonia Central do Reino. Sua Excelência Almirante, Amirius Rievelde. Um verdadeiro semideus.